Takumi era um fracassado de 40 anos com um emprego de merda e sem ânimo pra viver, que é acidentalmente invocado pra outro mundo com habilidades de alquimista tipo Fullmetal Alchemist pra salvar o mundo de um deus maligno. Ele nem era o alvo do feitiço de invocação de heróis, só foi pego no meio por causa de um acidente que destruiu seu corpo, deixando apenas sua alma. Enquanto Takumi flutua sobre as nuvens, uma mulher alada chamada Nolan se apresenta como a deusa deste mundo e pede desculpas pela confusão em que ele se meteu. Ela conta que um império inimigo tentou usar um feitiço de invocação em massa para teletransportar um herói, mas deu terrivelmente errado, destruindo o corpo dele. Para compensar, a deusa oferece enviá-lo a um mundo novinho em folha com habilidades de rank esse, para que ele possa viver uma vida feliz. Ela pergunta que tipo de habilidades ele quer e Takumi responde que é um molenga que não gosta de lutar. Nolan decide dar a ele algumas profissões de produção, tipo alquimia e ferraria, fazendo-o engolir um cristal mágico goela abaixo. Takumi sente a cabeça explodindo com tanta informação nova sobre as habilidades, e então Nolan o envia ao planeta com um estrondo. Ao se levantar e ver seu rosto no lago, Takumi percebe que tem o corpo de um jovem de 17 anos, e se acha tão bonito que quer logo bater uma. Depois disso, ele verifica os suprimentos que Nolan deixou para ele, incluindo ouro e comida. Em seguida, decide verificar as habilidades que recebeu e descobre que pode usar todo tipo de feitiços mágicos básicos. Takumi então começa a explorar a área e encontra um galho de uma árvore monstro caído no chão. Seu sistema lhe diz que esse galho pode ser usado para criar armas de alta qualidade, então ele imediatamente usa sua habilidade de ferraria nele para criar uma lança. Em seguida, ele usa sua habilidade de análise para descobrir que quase toda planta ao redor dele é uma erva medicinal. Então ele coleta muitas delas e as guarda em sua caixa de itens. Nesse momento, ele ouve a voz de uma garota gritando, e logo, uma garota vem correndo em sua direção. Ela se esconde atrás dele, pedindo para ele salvá-la de um monstro, e nesse momento, um coelho com chifre sai dos arbustos. Ele salta sobre a garota, mas Takumi usa sua lança para matá-lo com um golpe. Por causa disso, ele sobe de nível e ganha a profissão de guerreiro, mas ele realmente não quer isso. A garota chamada Molly fica muito impressionada e agradece a Takumi por salvar sua vida. Takumi pergunta à garota se ela pode levá-lo à sua vila, e ela aceita de bom grado. Ela pede para ele levar o coelho com chifres porque é delicioso, e Takumi imediatamente o guarda em sua caixa de itens, só percebendo depois que não deveria ter exibido suas habilidades tão casualmente. Por outro lado, 3 estudantes do ensino médio se encontram no Sagrado Império de Sidônia, e a própria Imperatriz Elizabeth vem recebê-los. Ela diz aos heróis confusos que os invocou para salvar o mundo, mas a garota invocada não confia nela nem um pouco. Nesse momento, ela recebe uma habilidade especial de Nolan, que a permite chegar à decisão correta apenas seguindo seus instintos. Os instintos da garota dizem que Elizabeth é uma mulher perigosa, e ela deve ficar longe dela. Enquanto isso, Takumi chega à vila com Molly, onde os pais dela o agradecem por salvá-la. Takumi pergunta se pode ficar na vila por um tempo, e eles o aceitam de bom grado. Eles o apresentam ao ferreiro local, que lhe diz que não só as florestas ao redor da vila são ricas em ervas medicinais, como também há uma mina natural por perto, o que é ótimo para todo tipo de artesão. Takumi fica muito animado ao ouvir isso, e então os pais de Molly lhe dizem que não tem nenhuma pousada na vila para ele ficar. Takumi diz que pode acampar lá fora, mas o ferreiro diz que eles podem construir uma casa para ele rapidamente. Os aldeões se reúnem e levam Takumi a um terreno baldio, que ele nivela com sua magia da terra. Isso consome a maior parte da sua mana, e lhe dá uma enxaqueca, mas os aldeões ficam impressionados porque usuários de magia são bem raros. Eles o ajudam a construir uma casa rapidamente, e Takumi usa suas habilidades de carpintaria e ferraria para montar alguns móveis para si mesmo. Ele então mexe na sua janela de status e muda sua profissão de guerreiro para alquimista. Com isso resolvido, ele passa para os minérios que minerou com a ajuda do ferreiro. Ele tem minérios de cobre, ferro e prata, junto com minério de ferro mágico que pode armazenar mana dentro dele. Takumi já está empolgado com a ideia de praticar alquimia e converter todo tipo de material em ouro, e ele começa a trabalhar animadamente no minério de ferro. Ele não precisa de fornalha ou ferramentas sofisticadas, porque pode usar magia para remover as impurezas do minério e depois moldá-lo em um tijolo. Ele consome muita mana para fazer isso, mas sua empolgação o força a continuar trabalhando. Logo, Molly vem à casa dele para chamá-lo para jantar, mas ela fica horrorizada ao encontrar Takumi desmaiado no chão, exaurido depois de usar toda a sua mana. Ela chama os pais, que dão uma bronca em Takumi, e depois lhe dão uma poção de restauração de mana. No dia seguinte, Molly e a mãe ficam de olho em Takumi para ter certeza de que ele não está se esforçando demais de novo, e isso atrasa bastante seu progresso. Ele consegue refinar mais metais nos dias seguintes e até cria alguns utensílios para si mesmo, o que aumenta o nível de sua profissão de alquimia. No tempo livre, ele ajuda o ferreiro da vila a criar armas de alta qualidade com sua magia, e isso aumenta o nível de sua classe de ferreiro. Depois disso, ele vai até o pai de Molly e pede para pegar algumas poções emprestadas para tentar copiar a receita deles. O pai de Molly o deixa pegar algumas poções básicas e diz a Takumi que ele pode vender as poções que fizer para ele depois. Takumi então vai para casa e começa a cozinhar enquanto elogia Jesse Pinkman e Walter White.
Ele faz umas drogas azuis mágicas, tipo as dos seus ídolos, mas descobre que a cor é diferente da receita original. No dia seguinte, esse viciado vai para a floresta e começa a comer qualquer planta venenosa que encontra, e então purifica o veneno para que possa ganhar resistência a veneno e melhorar seu nível de magia de purificação. Enquanto ele se recupera de comer uma planta especialmente perigosa, um javali gigante blindado o ataca. Takumi entra em pânico ao ver o monstro. Ele tenta revidar com sua lança, mas ela se estilhaça ao contato com o javali. Takumi mal desvia do primeiro ataque e então lança ataques mágicos nele, mas nenhum deles causa dano. Enquanto ele recua, Takumi de repente tropeça em uma aranha venenosa que está gravemente ferida. Ele pensa que terá que lutar contra dois monstros ao mesmo tempo agora, mas então a aranha salta no rosto do javali, distraindo-o. O javali bate em algumas árvores para tirar a aranha do rosto e então retoma seu ataque a Takumi. Takumi está sem saber o que fazer agora, mas então de repente ele tem uma ideia que é muito arriscada, mas é a única maneira de vencer. O javali avança contra ele, e em vez de desviar, Takumi simplesmente salta em direção a ele. Ele usa sua habilidade de alquimia para decompor o cérebro do javali, matando-o instantaneamente. Depois disso, ele tropeça em direção à aranha ferida e, para agradecê-la por tê-lo ajudado antes, ele cura seus ferimentos. Com isso, Takumi começa a voltar, mas então seu sistema lhe diz que ele domou a aranha envenenada. Takumi surta, mas a aranha o olha com olhos de cachorrinho e ele é forçado a aceitá-la como animal de estimação. Ele decide chamá-la de Maple por causa do desenho nas costas, e isso faz a aranha evoluir e ela se torna capaz de falar. Takumi leva a aranha de volta à vila com ele e todo mundo surta ao ver isso. Eles ficam ainda mais chocados ao saber que Takumi a domou, porque insetos geralmente não estão dispostos a serem domados. Takumi lhes diz que isso não é importante, e que eles deveriam focar no javali gigante que ele caçou. Os aldeões fazem uma festa naquela noite para comer carne de javali, e o pai de Molly dá a Takumi os materiais valiosos do javali. Ele lhe diz para ir à cidade e vendê-los por um ótimo preço, porque uma pessoa talentosa como ele não deveria se limitar a uma vila simples. Por outro lado, Nolan está observando o progresso de Takumi, e ela está muito feliz por ele. Nesse momento, outra deusa chega e pergunta a Nolan se Takumi é alguém especial, porque ela não só lhe deu um novo corpo e poderes especiais, como também o enviou ao mundo um ano antes da invocação pelo Império de Sidônia. Alguns dias depois, ao acordar, Takumi de repente se vê envolvido em um casulo pelos fios de seda da Maple. Ele fica furioso com ela e começa a esbravejar, perguntando por que diabos ela fez isso. Maple nervosamente lhe diz que ele estava ocupado o tempo todo, e ela queria a atenção do papai, então teve que fazer isso. Takumi percebe que realmente não estava prestando atenção na Maple, pois estava ocupado cozinhando poções. Ele diz a ela que vai tirar um dia de folga para brincar com ela hoje, e Maple começa a pular sobre ele de alegria. Nesse momento, a mãe de Molly chega com o café da manhã, e ao ver a aranha em cima de Takumi, ela suspeita que ele tem fetiches estranhos e ilegais. Takumi tenta assegurar a Arola que não gosta de ser o submisso da aranha de estimação, mas então a mãe de Molly nota os fios de seda brilhantes pendurados no teto, e seu lado ganancioso desperta, assustando tanto Takumi quanto Maple. A mulher faz uma camisa usando os fios de seda brilhantes, que são um item de luxo que só nobres podem pagar. Todas as mulheres da vila se reúnem para bajular a camisa brilhante, e Maple se torna uma celebridade instantânea entre elas. Ela começa a aproveitar a atenção das mulheres da vila, e diz a Takumi que não pode brincar com ele hoje porque está ocupada. Takumi decide fazer algum trabalho nesse caso, e ele vai até o ferreiro que preparou uma armadura de couro leve para ele. Nesse momento, o pai de Molly também chega lá e pergunta a Takumi quando ele planeja se mudar. Takumi é pego de surpresa com isso porque ele estava se perguntando como dar a notícia aos aldeões que foram tão gentis com ele. No entanto, todos já pensam que ele deveria ir para uma cidade onde seus talentos possam brilhar de verdade. Os dois homens lhe dizem que um mercador da cidade vizinha virá à vila na próxima semana, e eles já arranjaram um lugar na carruagem dele. Takumi fica profundamente tocado pelo gesto deles, e ele sinceramente os agradece. Depois disso, ele volta para casa e encontra a mãe de Molly, que vai jogar fora as vísceras dos coelhos com chifres que o marido caçou pela manhã. Ela diz que são a carne mais deliciosa do coelho com chifres, mas precisam de limpeza e processamento adequados que não são possíveis nesta vila. Takumi lhe diz que pode usar a magia do elemento sagrado e imediatamente purifica a carne. Isso surpreende a mãe de Molly, que o aconselha a não mostrar a magia de purificação a ninguém, porque pouquíssimas pessoas podem usá-la e ele pode atrair atenção indesejada por causa disso. Depois disso, Takumi passa a semana inteira tentando desenvolver a vila. Ele cria uma muralha de pedra para protegê-la de perigos e até instala algumas bombas manuais para facilitar o abastecimento de água. Quando o mercador Pepik chega à vila na semana seguinte, ele fica chocado ao ver a muralha. O pai de Molly e o ferreiro saem para fazer negócios com ele, e logo Takumi também chega lá. Ele se apresenta ao mercador e então diz ao pai de Molly que deixou 100 frascos de poção de cura básica em sua casa, caso a vila precise delas. Pepik fica chocado ao ver a poção de cura porque parece de altíssima qualidade, e ele pergunta se pode dar uma olhada mais de perto.
Enquanto ele está ocupado examinando a poção, Takumi se despede de Molly e dos aldeões, que fizeram uma jaqueta especial para ele usando a seda da Maple. Depois de agradecê-los por tudo, Takumi entra na carruagem. Os aldeões acenam em despedida e ele fica emocionado, pensando que esta vila é sua cidade natal neste mundo. Essa despedida emocionante faz até o guarda-costas de Pepik derramar uma lágrima. O homem loiro então se apresenta como Heath, o ruivo como Real e o careca silencioso como Bogar. Pepik diz que eles são um grupo de aventureiros Rank C e que os contratou como seus guarda-costas. Enquanto eles começam a papear, o ruivo Real pergunta sobre a bolsa que Takumi está segurando, e ele revela que tem sua aranha de estimação nela. Isso choca a todos, e Real tenta dar uma olhada mais de perto na aranha domada. Maple acha que ele é um pervertido, então ela imediatamente o acerta com a cabeça e depois vai pro colo do careca que a segura sem problemas. Enquanto os três aventureiros brigam pela atenção da Maple, Pepik diz a Takumi que quer comprar as poções de cura que ele deu aos aldeões antes que pudessem chegar aos detalhes do negócio. Pepik é forçado a parar sua carruagem, pois há monstros na frente dele. Takumi dá uma olhada lá fora e encontra alguns goblins se aproximando deles. Os aventureiros liquidam os goblins rapidinho e a viagem deles permanece pacífica depois disso. 3 dias depois, eles chegam à cidade de Bolton, onde Takumi decide ir primeiro à Guilda dos Aventureiros. Ele quer se registrar na Guilda dos Alquimistas, mas a recepcionista lhe diz que não existe uma. Takumi fica desanimado, mas decide se inscrever como aventureiro e registra Maple como sua mascote. Feito isso, ele faz uma visita à empresa de Pepik para fazer um acordo sobre as poções que ele tem. Pepik lhe oferece um bom preço pelas poções e Takumi leva 1 minuto inteiro para fazer as contas na cabeça e perceber que se tornaria um milionário no Japão com apenas esta transação. Pepik lhe diz que ele ganhará mais pelos mesmos itens quando ficar famoso e Takumi pensa que é bom demais para ser verdade. Ele se pergunta se Pepik tem segundas intenções, porque, idealmente, ele deveria estar passando a perna nele, já que ele é um novato. De repente, Pepik sugere que ele arranje uma casa com uma oficina para que possa fazer negócios facilmente. Takumi entra em pânico ao ouvir isso porque não acha que tem economias suficientes. Mas Pepik diz que ele pode simplesmente alugar uma casa. Ele chama seu mordomo e lhe diz para mostrar uma de suas melhores propriedades a Takumi. O mordomo o leva a uma mansão com uma oficina anexa e o aluguel também é bem baixo. Takumi pensa que é bom demais para ser verdade, mas aceita o acordo de qualquer maneira. No dia seguinte, ele se muda para a mansão, e a primeira coisa que faz é criar um assento de vaso sanitário usando magia porque não se sente confortável com mais nada. Isso consome muita mana dele, e enquanto ele bebe poções de mana para reabastecê-la, ouve um grito do corredor. Takumi corre para fora para ver o que está acontecendo, e para seu choque, Maple colocou Pepik em um casulo. Takumi surta e pergunta à aranha por que ela faria uma coisa dessas, e ela responde que as pessoas gostam disso. Takumi diz que só as crianças da vila gostaram disso, mas acontece que Pepik se sente muito confortável no casulo. Enfim, Takumi o liberta e depois pede desculpas em nome da Maple. Pepik não se importa e pede para ir ao banheiro antes de fazer negócios. Takumi aponta para ele o banheiro e quando Pepik vê o assento de vaso sanitário de cerâmica brilhante, ele fica impressionado. Takumi lhe fala sobre suas características que permitem purificar o resíduo instantaneamente, e Pepik pergunta se ele pode usar magia de purificação. Takumi percebe que tinha que manter isso em segredo, e ele pede ao mercador para manter isso em segredo. Pepik concorda, mas então pede a Takumi para fazer mais 100 assentos de vaso sanitário iguais, porque isso seria muito bom para os negócios. Takumi concorda, e então Pepik lhe diz para conseguir algumas mãos amigas e sugere que ele pegue um escravo em vez de trabalhadores. Takumi fica chocado com isso, mas Pepik lhe diz que se ele conseguir um escravo, poderá manter sua magia sagrada em segredo do mundo. Ele diz que qualquer um que possa usar magia do elemento sagrado é recrutado pela igreja, que os explora e lucra usando sua magia de cura. Então eles devem manter seus poderes em segredo. Takumi diz que entende isso, mas é contra contratar um escravo porque precisa manter uma postura moral elevada. No entanto, Pepik o convence de que não é uma coisa ruim de se fazer e o leva a um traficante de escravos confiável. Enquanto ele entra para pegar alguém, Takumi decide dar uma caminhada no belo jardim de lá. De repente, seus olhos encontram uma linda garota elfa, mas ela friamente lhe diz para ir para casa, confundindo-o. A elfa repete sua frase, dizendo que este não é lugar para uma criança como ele, então ele deveria voltar de onde veio. Enfim, Takumi logo visita a Milf Gótica que administra a empresa de escravos. Depois que as apresentações terminam, Pepik diz à mamãe gótica que Takumi não se sente confortável em usar contratos de escravidão porque é algo contra sua moral. A mamãe lhe diz que ele não precisa se preocupar com isso porque no país deles, os direitos dos escravos são protegidos. Ela lhe dá uma ideia geral sobre as leis de escravidão, que afirmam que o proprietário deve respeitar os direitos humanos básicos do escravo e fornecer-lhes comida, roupa e abrigo. Eles também não podem prejudicar seriamente os escravos, e forçá-los a fazer coisas que não foram mencionadas no momento do contrato também é proibido. Takumi finalmente percebe que isso é muito melhor do que ele imaginou a princípio.
E então a mamãe gótica começa a lhe falar sobre os tipos de escravos. Primeiro, há as pessoas que se tornaram escravas por causa de uma dívida que não podiam pagar, e elas devem ser libertadas quando tiverem trabalhado o suficiente para pagar a dívida. Criminosos podem se tornar escravos para ter a chance de reformar suas vidas, e até prisioneiros de guerra são levados como escravos para ter um lugar para ficar. Por último, também há as pessoas infelizes que foram sequestradas por ladrões e feitas escravas ilegalmente. Pepik fala em nome de Takumi, dizendo que ele gostaria de um escravo de guerra que não possa ser libertado sem a vontade do seu mestre, porque Takumi tem algumas habilidades e talentos que precisam ser mantidos em segredo. A mamãe pergunta a Takumi quais são seus requisitos, e ele responde que quer alguém para cuidar da casa dele e também atuar como seu guarda-costas durante a coleta de matéria-prima e missões da guilda. A mamãe diz que ele precisará de 2 escravos para atender a todas as suas demandas, e chama uma garota chamada Maria, que foi sequestrada por bandidos quando era pequena. Ela é bem educada e treinada em tarefas domésticas, e Takumi fica encantado porque ela parece discretamente fofa. Ele fala para Maria sobre o tamanho da casa dele e ela diz que pode cuidar de tudo sozinha. Ele então pergunta por que alguém tão fofa como ela ainda está disponível, porque deveria ter uma fila de caras querendo escolhê-la. Maria fica vermelha ao ouvir esse elogio e ela diz a Takumi que só fará as tarefas domésticas dele e não vai deixá-lo entrar sorrateiramente no quarto dela à noite para alguma ação mais ousada. Takumi fica constrangido e tenta ao máximo convencê-la de que ele é um Sigma Mali, que não fará nada inadequado com ela. A mamãe gótica lhes diz que eles estão prontos para formar um contrato agora. E assim, Maria se torna escrava de Takumi. A mamãe então diz a Takumi que eles não têm um escravo de guerra para atuar como guarda-costas dele agora. Mas Maria lembra que eles têm uma garota chamada Sofia. A Milf lhe diz que não é lugar dela para sugerir coisas a ela, e manda-a ir arrumar suas coisas urgentemente. Ouvir essa troca faz Takumi ficar curioso sobre Sofia, e ele pressiona a mamãe para pelo menos deixá-lo conhecer a garota. Ela o leva junto, e acontece que Sofia é a mesma garota elfa que Takumi viu antes. A mamãe lhe diz que ela foi capturada 50 anos atrás em uma guerra com os elfos, e desde então ela não aceitou um mestre. Ela diz que Sofia tem os danos da guerra por todo o corpo e sua magia também foi selada por causa de algum tipo de maldição. Isso a torna incapaz de ser uma combatente ou guarda-costas. Takumi pede a mulher para falar com Sofia em particular, e ela os deixa a sós. Sofia manda Takumi ir para casa de novo, mas ele segura o rosto dela e força a ver sua janela de status, descobrindo que ela é absurdamente forte, mas os danos nos membros e a maldição a deixam inútil por enquanto. Ele pensa que se conseguir curá-la, ela será um grande trunfo, e logo chama a mãe, dizendo que fará um contrato com a elfa. Sofia o lembra que ela está mais inútil que a Sakura agora. Mas Takumi diz que é o presidente do clube do Eu Dou um jeito nela. Logo a papelada está pronta, e então a mulher lança a magia de contrato para ligar as 2 garotas a Takumi. Depois disso ele vai para casa, mas assim que abre a porta, Maple pula em cima dele, derrubando-o. Sofia entra em pânico, achando que precisa tirar o monstro da cabeça do mestre, mas Takumi a manda parar, pois Maple é na verdade seu bichinho de estimação. As garotas ficam confusas, mas aceitam que ele é um esquisitão que elas não conseguem entender. Ele então as leva para dentro e lhes dá seus próprios quartos, afinal, ele tem muitos quartos sobrando mesmo. Ele diz que elas podem usar o banheiro da casa à vontade, e as garotas o usam imediatamente após se acomodarem. Já no banho, Maria comenta que nunca pensou que a mãe deixaria Sofia ir, pois sempre foi muito protetora com ela. Mas Takumi deve ser especial. No entanto, Sofia está perdida em pensamentos sobre os contratos que viu antes. A maioria das informações sobre Takumi estava em branco, e ela se pergunta, quem diabos ele é? Depois disso, eles vão para a sala de jantar, onde Takumi preparou o jantar para todos. Maria reclama e faz um escândalo, pois cozinhar era para ser o trabalho dela, e Takumi de alguma forma a consola. Sofia também se preocupa por ele permitir que escravos comam com ele, mas Takumi diz que ele é de boa assim. No dia seguinte, ele recebe uma encomenda de paypack e depois vai fazer compras no mercado. No caminho, ele nota uma igreja e entra casualmente. Lá, encontra uma estátua de Nolan e começa a orar a ela. Ele ouviu que o Império de Sidônia controla a religião neste país também, e se pergunta por que Nolan os odeia tanto, já que eles a adoram. De repente, ele ouve a voz de Nolan, dizendo que os odeia porque não faz parte do círculo deles. Takumi abre os olhos e se vê flutuando sobre as nuvens, e entra em pânico, pensando se morreu de novo. Nolan diz que o chamou apenas para um bate-papo e então fala sobre sua relação com Sidônia e suas políticas. Ela conta que originalmente havia a Igreja da Criação que a adorava, mas o Império de Sidônia formou a Igreja da Luz Divina, que adorava um deus que nem existia. Sidônia usou seu poder para conseguir mais seguidores e começou a rechaçar a Igreja da Criação, mas Nolan não queria interferir nos assuntos mesquinhos dos humanos. Depois disso, ela diz a Takumi que, embora suas outras bênçãos durem para sempre, ela também lhe deu uma armadura de enredo que está prestes a se esgotar. Ela diz que ele pode achar mais difícil resolver problemas agora, e as pessoas que encontrar podem querer machucá-lo. Takumi finalmente percebe que todas as pessoas prestativas que conheceu até agora foram trazidas a ele pela bênção de Nolan.
Mas agora tudo depende dele. Com isso, a oração termina e ele se vê de volta à igreja. Ele volta para casa logo e instantaneamente Maple o derruba e o faz cair. Enquanto as garotas vêm ajudá-lo a pegar suas coisas, Takumi vê Sofia alcançando seu pacote especial e ele imediatamente usa a caixa de itens para mantê-lo longe dela. Ele então corre para a oficina para fazer alguns experimentos, mas agora Sofia está curiosa porque o pacote estava embrulhado em papel mágico. Ela se pergunta o que havia dentro do pacote que precisava ser protegido com tanta seriedade e segue Takumi até a oficina. Para seu horror, Takumi mergulha uma faca num pote de veneno e então corta a mão com ela, antes de usar magia sagrada para purificar o veneno, a fim de subir o nível de sua magia sagrada para tratar Sofia. Ele geme de dor o tempo todo, e então, de repente, menciona o nome de Maria, o que provoca Sofia a confrontá-lo. Ela invade o quarto e diz que não o perdoará se ele fizer algo a Maria, e então, de repente, ela desmaia nos braços de Takumi. Ele descobre que ela está extremamente exausta, e também tem um pequeno ferimento na mão. Ele tenta curá-la, mas é muito difícil e cansativo porque a maldição resiste à magia de cura. Mas ele consegue fazer isso, e sua magia sagrada sobe de nível. Depois, ele a leva para o quarto e Maria o informa que sempre que Sofia fica muito animada ou ansiosa, ela desmaia de exaustão. Takumi diz a ela que é a última vez e então lança um feitiço de dissipação de maldição, assim como um feitiço de cura de alto nível em Sofia, que cura seus ferimentos e faz sua orelha cortada crescer de novo. Quando Sofia acorda mais tarde, Maria compartilha a boa notícia com ela. Sofia fica chocada ao ver sua orelha curada e então descobre que até sua magia voltou. Maria de repente a abraça, dizendo que ela está perfeitamente saudável agora. Sofia então vai agradecer a Takumi, que decide esclarecer qualquer mal-entendido entre eles. Ele diz a ela que estava se envenenando e depois usando magia de cura para subir o nível, a fim de poder ajudá-la. Também esclarece que mencionou o nome de Maria porque ela acidentalmente jogou fora algumas de suas ervas venenosas no lixo. Sofia pergunta por que ele faria algo tão perigoso, e Takumi a lembra que ele é o presidente do clube do Eu Dou um Jeito nela. Sofia fica comovida às lágrimas por isso e se ajoelha diante de Takumi, jurando lealdade vitalícia a ele. No dia seguinte, Takumi vai à biblioteca procurar livros sobre alquimia, e fica realmente desapontado ao saber que há apenas 4 livros sobre o assunto em toda a biblioteca. Ele se pergunta por que mais pessoas não se interessam por alquimia, já que é tão simples. Quando de repente ele percebe que os livros estão escritos em uma língua antiga, e só ele consegue entender, graças às bênçãos que recebeu da deusa. Depois disso, ele volta para casa e começa a trabalhar na fabricação de assentos sanitários para o mercador Payback. Logo, ele termina de fazer 100 deles, e então decide tirar uma longa pausa na produção em massa por um tempo. Maria pergunta o que ele planeja fazer em seguida, e ele diz que quer ir em uma pequena aventura para explorar o mundo. Ele diz que Sofia será sua guarda-costas, e Maria deve ficar em casa e cuidar dela enquanto isso. No entanto, Maria também quer ir com ele na aventura. Takumi fica nervoso ao ouvir o pedido dela, pois não tem certeza sobre levar uma não combatente para áreas desconhecidas, e também precisa de alguém para vigiar a casa. Maria começa a chorar, dizendo que ser deixada sozinha para cuidar da casa sem Takumi, Sofia ou até mesmo Maple é como ser um vaso sanitário no meio de um deserto escaldante. Takumi se pergunta por que essa ruiva estúpida tem que pensar em exemplos tão estranhos, mas ele ainda não acha que deveria levá-la junto. Maria se aproxima dele e faz um apelo emocional com seus olhos de cachorrinho. Takumi começa a sentir suas defesas cederem, mas antes de tomar uma decisão, ele resolve verificar os status de Maria. Ele segura o rosto dela e olha para sua janela de status, descobrindo que ela é uma empregada de batalha completa e seus status são ainda melhores que os dele. Takumi fica surpreso com isso, e Maria novamente pede para ele levá-la junto. Sofia finalmente se levanta e pede a Takumi para deixar Maria ir com eles, porque ela pode ensiná-la algumas habilidades de luta no caminho. Depois de ouvir isso, Takumi finalmente aceita o pedido de Maria. Ele então leva as garotas para sua oficina para que possa criar armas e armaduras para elas. Ele pergunta que tipo de armas elas querem, e Sofia imediatamente começa a listar diferentes tipos de armas para diferentes situações. Maria diz que é boa com espadas curtas e facas, mas Sofia decide ensiná-la a usar uma lança, porque facas não têm tanto poder de ataque. Então, enquanto as garotas treinam com lanças, Takumi se ocupa usando suas habilidades de ferreiro e cria diferentes armas para elas. Ele até esculpe desenhos nas armas só por diversão e então lança feitiços de encantamento nelas para que se tornem mais duráveis. Ele então olha para as facas que fez para Maria e começa a imaginá-las presas às suas coxas fartas. Isso dá a esse pervertido um sangramento nasal sério, mas ele ainda não terminou. Ele percebe que precisa das medidas das garotas para fazer armaduras para elas, mas se tentar medi-las, provavelmente morrerá de sangramento nasal. É por isso que ele usa uma de suas habilidades para criar bonecos de madeira, que se parecem exatamente com Maria e Sofia. Felizmente, Maple chega antes que ele possa começar a se esfregar naqueles bonecos. Takumi pede um pouco de seda de aranha a Maple, e então começa a desenhar as armaduras com a paixão de um incel. Alguns dias depois, ele termina a armadura que parece roupa normal, e as garotas ficam impressionadas com o quão bem ela lhe serve.
Sofia pergunta a Takumi como ele sabia suas medidas com tanta exatidão, e ele cala a boca de Maple antes que ela possa revelar seu segredo sujo. Ele pede para elas verificarem suas armas primeiro, e então lhes dá anéis mágicos feitos de mitril que as ajudarão a lançar feitiços mais rápido. Depois disso, os três vão para a Guilda dos Aventureiros para que Maria e Sofia possam se registrar como aventureiras. Uma vez feito isso, Takumi registra os três como um grupo. O recepcionista então diz a ele que já faz quase um mês, e ele tem que fazer uma missão obrigatória para manter sua licença de aventureiro. E Takumi diz que está ali pelo mesmo motivo. Ele vai ao quadro de missões para escolher uma fácil quando, de repente, um bando de perdedores gordos e feios aparece. Eles começam a dizer às garotas para se juntarem ao grupo deles porque podem guiá-las melhor do que o Magricela. Takumi não pode deixar isso passar, e ele vai confrontar o hipopótamo humano. Embora esteja aterrorizado por dentro, ele não pode deixar ninguém falar com suas garotas daquele jeito. Ele diz ao hipopótamo que, a julgar pelo seu tamanho, a mãe dele deve ser tão pesada que nem o Superman conseguiria levantá-la. Isso enfurece o gordo, que soca Takumi, mas ele já havia usado um feitiço para transformar seu corpo em metal. O hipopótamo acaba quebrando a mão por causa disso. E assim que seus capangas estão prestes a atacar Takumi, o mestre da guilda chega e grita para eles pararem. Ele olha para o braço quebrado do hipopótamo e pergunta a Takumi se ele fez aquilo. Maria tenta defendê-lo, mas o mestre da guilda não acredita nela. Por sorte, o recepcionista chega e explica o que aconteceu ao careca. O mestre da guilda Barak manda o bando de perdedores sumir, e então chama o grupo de Takumi em seu escritório. Ele exige que Takumi revele o que fez ao hipopótamo e ele hesita inicialmente, mas quando o recepcionista diz que viu fracos vestígios de mana, Takumi percebe que não pode manter isso em segredo. Ele explica que apenas pegou um pedaço de carvão, transformou-o em diamante e depois revestiu seu corpo com ele antes de ser atingido. Barak agora entende que Takumi é um alquimista, e então o recepcionista diz que, como ele tem garotas tão bonitas em sua equipe, muitos incels tentarão mexer com ele. Ele sugere promover Takumi para o Rank D imediatamente para que ele possa ficar seguro, e pede que ele assuma uma missão de nível mais alto para ganhar essa promoção. O mestre da guilda dá sua permissão, e tanto Sofia quanto Maria são a favor. Então Takumi decide aceitar as missões. A primeira missão é eliminar alguns goblins, e graças à ajuda de Maple, o grupo de Takumi os encontra rapidamente. Sofia avança e mata 2 deles, enquanto os outros 2 correm em direção a Takumi e Maria. Maple os amarra com seus fios de seda e então Takumi e Maria os eliminam facilmente. Depois disso, eles caçam mais alguns goblins e kobolds para completar a missão, e Takumi está preocupado porque estão vendo muitos goblins. Sofia diz que deve haver um general goblin por perto com uma horda enorme de goblins o servindo. Geralmente, são necessários pelo menos 5 grupos Rank D para derrotar um deles, mas Sofia está confiante de que os 3 são fortes o suficiente para fazerem isso sozinhos. Takumi nem quer correr tal risco, mas as garotas anseiam por violência. De repente, Maple diz a ele que sente que vai evoluir em breve, então ele imediatamente cria uma dimensão de bolso usando magia espaço-tempo para deixá-la descansar lá. Com isso, os 3 seguem para a Fortaleza Goblin, e Sofia prevê que há cerca de 300 goblins lá. Takumi fica com o pé atrás ao ouvir isso, e pergunta a Sofia se eles realmente precisam fazer isso, mas ela nem presta atenção nele. Ela diz que confirmou que não há pessoas reféns lá usando magia do vento, então eles podem explodir os goblins com magia. Eles carregam seus feitiços mágicos e então atingem os goblins desavisados, eliminando um grande número deles de uma vez. Logo, o General Goblin sai para lutar e avança direto para Takumi. Ele bloqueia seus ataques com sua lança e então usa um feitiço de fogo para assá-lo ao ponto na hora. Depois disso, Takumi e as garotas voltam para a guilda, completamente exaustos após lutar contra os goblins, e ver a quantidade de pedras mágicas e outros recursos que coletaram dá ao recepcionista um mini infarto. Ele diz a Takumi para ir ao escritório do mestre da guilda, mas ele está completamente exausto a essa altura. Ele ainda vai ao escritório de Barak, que faz um escândalo porque são necessárias múltiplas equipes Rank D para matar um general Goblin, e o grupo de Takumi fez isso sozinho. De repente, a dimensão de bolso reabre na frente de sua cabeça careca e uma mão o empurra para trás. Maple sai da dimensão de bolso após evoluir para um híbrido meio aranha, meio humano, e se apresenta alegremente aos seus amigos. O mestre da guilda nem sabe o que dizer a eles agora e manda Takumi ir para casa. Alguns dias depois, Maria vai à oficina de Takumi e pede, envergonhada, por alguns retalhos de roupa porque precisa fazer roupas íntimas para ela e Sofia. Takumi diz que ela não vai conseguir fazer isso com retalhos, e Maria mostra a ele um esboço de seus designs. Takumi os acha muito básicos, então ele esboça algumas lingeries modernas, completas com um laço, e Maria fica muito animada ao vê-las e pede para ele fazer um conjunto para ela. Nesse momento, Maple salta da dimensão de bolso e diz a Takumi que Pepeca está aqui. Quando Takumi vai vê-lo, encontra o mercador desmaiado depois de ver a forma evoluída de Maple. Mais tarde, Papik diz a Takumi que o Marquês Godwin, que governa a cidade, quer encontrá-lo sobre os vasos sanitários com recurso de purificação e ele não tem escolha a não ser ir ao castelo dele imediatamente.
Embora Takumi esteja inicialmente preocupado em encontrar um nobre, ele descobre que Godwin é um homem sincero e um bom administrador, que está pronto para curvar a cabeça a qualquer um que possa ajudá-lo a tornar sua cidade um lugar melhor. Ele agradece a Takumi pelos vasos sanitários autolimpantes e por derrotar o General Goblin, mas então o avisa para ser mais cuidadoso no futuro. Porque se o Sagrado Império de Sidônia souber dele, eles certamente virão atrás dele. Takumi está mentalmente exausto quando chega em casa, mas quando Maple lhe dá um tecido macio e ele se lembra que vai fazer roupas íntimas para Maria e Sofia, ele recupera a energia. Ele trabalha 3 dias e noites sem descanso para fazer um conjunto para as duas, e está completamente exausto no final. Ele então pede para as garotas experimentarem, mas depois amarela, pensando que elas o considerarão um pervertido por dizer isso. Ele corre para o quarto e fecha a porta, mesmo que as garotas ficassem felizes em fazer um show para ele. Alguns dias depois, Takumi cria 3 geladeiras do zero porque estava com um desejo enorme de sorvete. As garotas descobrem que um vento fresco vem de dentro das geladeiras, então abrem a porta e se sentam na frente dela. E Takumi não sabe como explicar a essas cabeças ocas sobre a destruição da camada de ozônio. Ele começa a pensar em como combinou ferro e outros elementos para criar aço inoxidável, e então usou um dispositivo mágico que pode resfriar seus arredores para fazer essa peça de tecnologia. Ele diz a Maria que essa caixa pode manter a comida fria e fresca por um longo período, e ela o agradece porque agora sempre poderá ter ingredientes frescos para cozinhar. Takumi decide ficar com a azul porque Sofia gosta, e levar as 2 restantes para o escritório de Pepik para mostrá-lo. Ele diz às garotas que começará a trabalhar em outro projeto depois disso, que será a melhoria de suas armas. Sofia pensa que elas não precisam de uma melhoria agora, mas Takumi diz que mais cedo ou mais tarde eles partirão para uma aventura, e devem continuar melhorando seus equipamentos até lá. Ele então vai à guilda para aprender sobre os materiais de mais alta qualidade, como o mitril e adamantite. Mas o recepcionista diz que eles são muito raros aqui porque nenhum ferreiro consegue manuseá-los corretamente. Ele sugere a Takumi que experimente os ferreiros no país dos anões porque eles são muito mais habilidosos. De repente, ele se lembra que Takumi é um alquimista e diz que ele pode sintetizar seu próprio mitril. Mas é muito exaustivo e ineficiente. O método mais rápido para obtê-lo seria minerá-lo de uma mina a noroeste, mas apenas as pessoas afiliadas à guilda dos ferreiros podem entrar nela. O recepcionista também encontra uma brecha, e diz a Takumi que se ele aceitar uma missão para derrotar monstros dentro da mina, ele pode farmar um pouco de mitril e adamantite enquanto estiver caçando monstros. Takumi gosta da ideia, e então de repente, o mestre da guilda aparece atrás dele, dizendo que tem boas notícias. Ele diz que a cidade está com pouco estoque de madeira de Trent, que pode ser obtida derrotando monstros árvores chamados Trents, e eles são encontrados no caminho para a mina. Takumi fica nervoso porque o careca está muito perto dele, mas ele aceita o pedido para caçar Trents no caminho para a mina. O mestre da guilda diz que também há um ferreiro que solicitou um guarda-costas da guilda para sua viagem à mina, e ele quer que Takumi pegue esse trabalho também. Takumi percebe que está recebendo muito trabalho de repente, mas o mestre da guilda promete promover ele e suas garotas assim que completarem as missões com sucesso. Ele aceita as missões e então pergunta quanto tempo leva para chegar à mina. O recepcionista diz que leva 1 semana usando cavalos normais e cerca de 4 dias usando cavalos monstros, mas infelizmente eles não têm nenhum cavalo monstro agora. Nesse momento, o aventureiro ruivo real, que Takumi conheceu ao sair da vila, chega e diz que seu grupo está usando os cavalos monstros agora. Takumi e Real colocam o papo em dia, e então Real diz ao mestre da guilda que caçaram um búfalo no caminho, então ele voltou para entregá-lo antes que estragasse. Ele vai voltar para seus amigos amanhã, e Takumi pede para ele passar a noite na casa dele. Real concorda de bom grado, e então acompanha Takumi em sua viagem para ver Paypack, que fica absolutamente louco ao ver uma geladeira. Ele descobre que Takumi vai à mina para pegar mithril, e decide emprestar-lhe uma carruagem puxada por cavalos monstros. Mas em troca ele quer comprar alguns dos minérios dele. Takumi aceita o acordo de bom grado, e então Paypack pede para ele fazer mais geladeiras. Depois disso, Takumi verifica vários ferreiros para ver se alguém pode lhe dar um pouco de mithril. Mas ele não encontra ninguém que possa ajudar e escurece quando ele volta para casa. De repente, Real avista uma pessoa hostil vindo em direção a eles e decide fugir com Takumi em vez de lutar. Mas a atacante encapuzada o derruba e se revela Sofia, que pensou que Real estava sequestrando seu mestre fofo. Ela está prestes a atacá-lo, mas Takumi a impede, e então eles pedem desculpas a Real pelo mal-entendido. Ele diz que está tudo bem, mas agora tem muitas perguntas. Eles chegam a casa logo, e Real fica de queixo caído ao ver Maple evoluir, e com inveja de Takumi viver com 3 gatinhas enquanto ele ainda está na seca. Mais tarde, Takumi conta às suas garotas sobre as missões que pegou na guilda e elas concordam em aceitar o desafio. No dia seguinte, depois que Ryo sai de casa, Takumi começa a trabalhar nas novas armas. Ele tenta forjar uma espada gigante de tungstênio que absorve mana inimiga, mas é um perrengue danado usar alquimia nela. De alguma forma ele consegue transformá-la num bloco e forja 2 espadas, mas isso seca toda a sua mana. 3 dias depois, Takumi e seu grupo partem em sua jornada com o ferreiro Degambo.
Ao chegarem à Floresta dos Treantes, estacionam a carruagem a uma distância segura e lançam uma barreira, enquanto vão caçar os monstros árvore. Takumi não faz a menor ideia de como são os Treantes, mas Sofia tem experiência com eles. Ela sabe quais árvores são Treantes disfarçados, e ao sinal dela, Takumi decide atacar o primeiro que encontram. O monstro árvore tenta revidar, mas eles bloqueiam os ataques e o derrubam facilmente. De repente, uma horda enorme de Treantes o cerca, e Sofia diz a Takumi que devem usar magia para dar um jeito neles rápido. Eles usam magia de vento para derrotar os monstros árvore, enquanto Maria os enterra vivos com magia da terra. Takumi continua usando suas armas para lutar, subindo o nível de suas habilidades de combate. Quando pensam ter derrotado todos os Treantes, o chefe aparece. Sofia usa magia para cortar seus galhos, e Maria e Maple a apoiam, mas o Treant-chefe regenera os galhos rapidamente e continua atacando. Sofia diz a Takumi para encantar a espada com magia de fogo e atacar o corpo principal do Treant para derrotá-lo, e ele faz isso na hora. Ele cobre a espada com fogo e esfaqueia o monstro, matando-o. O monstro deixa cair 2 frutas ao morrer, e Sofia diz que são um item raro chamado maçãs milagrosas. No dia seguinte, chegam à cidade mineira de Horas, e o ferreiro lhes dá a missão: derrotar toupeiras de ferro que comem os minérios da mina. Logo, eles entram na mina, e graças à sorte de campeão de Takumi, ele encontra rapidamente minério de mitril e adamantita. De repente, o chão começa a tremer, e Maple sente que monstros se aproximam rápido. Todos se preparam para lutar, mas Takumi tem uma ideia para acabar com aquilo rápido. Assim que a toupeira de ferro salta do chão, ele cria uma luz brilhante com magia, cegando-a e atordoando-a. Sofia mata a toupeira facilmente depois disso, e Takumi explica que, como toupeiras vivem na escuridão, não estão acostumadas a luzes fortes. As garotas ficam decepcionadas que a luta acabou tão rápido, especialmente Maria, que queria exibir seus talentos. Enfim, eles conseguem minerar muitos minérios na maior tranquilidade e logo voltam para sua cidade natal. Takumi vai à oficina de Degambo para aprender o básico de como manusear mitril e adamantita. Ele passa os dias seguintes como se estivesse se preparando para a final de Forged in Fire, e no fim, consegue combinar vários materiais com os minérios para criar ligas de mithril com diferentes atributos elementais. Ele os usa para modificar as armaduras, tornando-as mais leves e duráveis, e ao mesmo tempo, aumentando o poder de ataque. Ele diz às garotas que as armaduras delas impulsionarão ataques mágicos, enquanto a dele o fará correr como o Flash. Ele decide fazer uma demonstração, mas não controla a velocidade e acaba pagando mico, beijando a parede de língua. Ele diz às garotas para esquecerem o que viram e então passa para as armas que fez. Ele dá uma lança de vento para Sofia e uma de fogo para Maria, e ambas ficam muito felizes em receber. Sofia diz a Takumi que seu principal trabalho é protegê-lo, e ela sacrificará a vida por isso. Ela diz que quer um escudo robusto para fazer seu trabalho direito. E Takumi diz que fará um, mas pede que ela valorize mais a vida. Ele faz o escudo para ela, mas fica moído de cansaço quando termina. E Sofia pensa que há muito peso sobre Takumi, pois ele é o único que pode fazer trabalho que exige perícia ali. Ela deseja que ele arrume um assistente para ajudá-lo com o trabalho técnico para que ele possa ficar mais tranquilo. Alguns dias depois, Papik faz uma visita a Takumi para contar que o Santo Império de Sidônia notou os vasos sanitários mágicos com magia de purificação que ele criou. Recentemente, enviaram um mensageiro ao rei para tratar do assunto, exigindo que ele entregasse a patente do vaso mágico, pois magia sagrada é um presente de seu deus e não deveria ser usada por outros. Eles também exigiram que ele entregasse a pessoa que inventou o vaso, pois era um insulto usar magia sagrada para limpar dejetos humanos. Contudo, o rei disse para criarem seus próprios feitiços de purificação com o dom de seu deus, e recusou-se a ceder às exigências, mesmo quando o mensageiro ameaçou chamar todos os sacerdotes da Igreja da Luz Sagrada de volta a Sidônia. Takumi fica chocado ao ouvir isso e pergunta a Papak se ser tão firme foi a escolha certa. E o mercador diz para ele não se preocupar com nada, pois eles têm liberdade religiosa neste país. Ele explica que há 2 religiões principais na região, e no país deles, muitos seguem a Igreja da Criação, que adora a deusa Nalan. Os sacerdotes da Igreja da Criação são suficientes para curar a população, e nem cobram tanto quanto os de Sidônia. Takumi acha que o assunto parece muito mais sério e problemático do que gostaria, então planeja ficar o mais longe possível. Contudo, Papik, nervoso, começa a dizer que isso não será possível. Com a ajuda do senhor da cidade, ele enviou amostras do vaso mágico e das geladeiras de Takumi ao rei. E agora ele quer conhecê-lo. Takumi fica surpreso, mas Papik implora para que ele vá ver o rei. No fim, ele desiste e aceita o convite e conta às suas garotas mais tarde naquela noite. Ele diz que terão que partir para a capital em 1 semana e que há muita coisa para fazer antes disso. Para começar, ele quer criar novas capas para as garotas usando pedras mágicas de elemento sombrio, para que possam esconder sua presença e se mover mais livremente. Depois, Sofia e Maria vão ao mercado para comprar mantimentos, e Takumi vai à igreja para falar com a deusa Nolan. Ela o chama para seu reino e pergunta se ele vai rezar sem oferendas.
Ela ouviu que ele vai à capital real e diz que o abençoará com uma viagem segura se ele lhe der algo. Mas ele diz que tem algumas perguntas primeiro. Ele pergunta sobre Anat, a deusa que a Igreja da Luz Divina adora. Mas Nolan não responde à pergunta direito. Ela afirma ser a única deusa e diz que ele aprenderá sobre Anat no devido tempo. Takumi então conta a ela como o Império Sidônia se interessou por ele e pergunta o que aconteceu com os heróis que invocaram. Normalmente, invocar heróis de outro mundo criaria muito caos, mas ele nem ouviu falar deles. Nolan, nervosa, diz que mexeu com o tempo quando o enviou a este mundo. Ela o mandou um ano no passado, e isso significa que os heróis serão invocados em Sidônia em alguns meses. Takumi fica horrorizado ao saber disso, e pergunta a Nolan por que ela fez isso. Em vez de responder, ela apenas diz que o tempo de visita acabou, e então o nocauteia com um tapa na testa. Quando Takumi abre os olhos, está de volta à igreja, e começa a se perguntar o que Nolan está tentando esconder dele. Enfim, como não planeja encontrar os heróis, ele decide esquecer isso. Logo termina de fazer as capas que ocultam presença para Sofia e Maria, e então diz que farão uma carruagem em seguida, pois está cansado de pegar uma emprestada toda vez que precisam viajar. As garotas ficam muito animadas ao ouvir isso, especialmente Maria, que diz a Takumi que deveriam procurar um cavalo monstro para puxar a carruagem na floresta fora da cidade. E se tiverem sorte, podem encontrar feras ainda mais fortes. Eles vão para a floresta imediatamente e Maple está muito animada para ter outro monstro no grupo. De repente, um lobo monstro sai dos arbustos e corre na direção deles, mas em vez de atacar, apenas passa correndo. Takumi percebe que suas capas que ocultam presença estão funcionando bem, mas Sofia não gosta, pois quer lutar contra monstros para treinar. Ela logo mata um javali monstro e Sofia decide recolher a carne para a viagem. Ao mesmo tempo, Takumi e Sofia encontram um treante morto por perto e decidem recolher sua madeira para fazer a carruagem. Enquanto os três coletam recursos, Maple fica entediada e irritada, então vai na frente sozinha. Ela encontra muitos treantes mortos no caminho e decide descobrir quem os matou. Enquanto pula pela floresta, encontra um cavalo-dragão ferido e se aproxima. O cavalo-dragão a ataca com um raio, e vê-lo tão assustado e machucado lembra Maple da vez que conheceu Takumi. Ela diz ao cavalo que tem um mestre incrível que pode curá-lo, mas quando está prestes a sair para chamá-lo, duas formigas monstro aparecem. Ela percebe que foram elas que feriram o cavalo-dragão, então as amarra com sua teia e as joga para o cavalo, que dá um choque de Pikachu nelas. De repente, a colônia inteira de formigas monstro chega, e Maple cria uma barreira com seus fios de seda para manter o cavalo e a si mesma seguros. As formigas monstro começam a rasgar a barreira, e Maple tenta contatar Takumi usando telepatia. Contudo, ele não responde, e ela teme que ele tenha se perdido tanto na colheita da madeira do Treant que se esqueceu dela. Ela perde a esperança, pensando que ninguém virá salvá-la porque a esqueceram e foram para casa. E então o cavalo-dragão também desmaia. Em questão de minutos, as formigas monstro rasgam a barreira completamente, e Maple se agarra ao cavalo-dragão, achando que vai morrer. Contudo, ela logo sente a mão de Takumi em sua cabeça, e ao vê-lo, o abraça imediatamente, chorando. Sofia e Maria limparam as formigas monstro lá fora. Maple chora ao perguntar a Takumi por que ele não respondeu quando ela o chamou, e ele diz que a barreira de seda grossa dela estava atrapalhando a conexão telepática, mas ele veio correndo assim que sentiu a conexão enfraquecer. Maple fica emocionada e então diz a Takumi para salvar o cavalo-dragão. Ele tenta usar magia de cura nele, mas o cavalo-dragão resiste mesmo inconsciente. Além disso, Sofia sente que mais monstros estão vindo, e diz a Takumi que eles têm que ir embora agora. Maple implora para não deixar o cavalo-dragão para trás, e ele decide colocá-lo em sua dimensão de bolso junto com ela. Sofia diz que é muito arriscado, pois se ele colocar um monstro sem contrato em sua dimensão de bolso, isso causará uma grande pressão em seu corpo. Mas Takumi diz que está bem. Ele começa a tremer no meio da frase, e diz que ficará bem se beber algumas poções de mana, mas antes que possa fazer isso, ele perde a consciência. As garotas o levam de volta para casa, mas mesmo depois de meio-dia, ele ainda não acorda. Sofia diz que, apesar de inconsciente, Takumi está mantendo o cavalo-dragão em sua dimensão de bolso, e isso só aumentará o estresse em seu corpo. Ela diz que a única maneira de melhorar as coisas é se Maple abrir a dimensão de bolso do lado dela. Para contatá-la, Sofia beija a mão de Takumi e segue o fluxo de mana dele para alcançar Maple. Ela pergunta sobre o cavalo-dragão e descobre que ele ainda está assustado. Maple teme que ele reaja violentamente se o tirarem de repente num lugar desconhecido, então Sofia sugere criar uma barreira como a da floresta, pois isso bloqueará a visão do cavalo-dragão e o manterá sob controle. Maple gosta da ideia e diz que trará o cavalo para o jardim. Depois disso, Maria decide cuidar de outras coisas pela casa, enquanto Sofia fica com Takumi. Ele acorda na manhã seguinte e encontra Sofia adormecida, segurando sua mão. Ela fica emocionada ao vê-lo acordado e Maria apenas os observa de fora do quarto e começa a shippar o casal. Depois disso, Takumi vai até a barreira onde Maple estava cuidando do cavalo-dragão. Ela diz ao cavalo que seu mestre pode tratá-lo, mas ele tem que cooperar.
Takumi doma o cavalo dragão rapidamente com sucesso e então usa um poderoso feitiço de cura para sarar todos os ferimentos. E a energia residual queima a barreira de seda. Todos ficam felizes em ver isso, e então Maple pede a Takumi para dar um nome ao cavalo. Ele a nomeia Camélia, e Maple abraça sua nova amiga, dando-lhe as boas-vindas à família. Alguns dias depois, Takumi decide visitar seu amigo ferreiro porque quer fazer ferraduras para Camélia, e há trabalho a ser feito na carruagem também. Sofia está preocupada que Takumi esteja trabalhando demais ultimamente, pois ele recebeu um pedido de geladeiras e poções do mercador Peipic. Ela diz para ele descansar um pouco, pois ainda não se recuperou totalmente do incidente com Camélia, mas Takumi garante que ficará bem. Ele decide fazer uma visita à guilda dos aventureiros também, e encontra um garoto causando um alvoroço sobre um monstro. Takumi pede ao recepcionista o babado, e ele lhe dá um esboço grosseiro de um monstro que muitos afirmam ter visto pela cidade. Ele não acredita que os relatos sejam precisos, e como nenhum dano foi feito até agora, a guilda também não fez nada. Ele então pergunta a Takumi o que ele quer e descobre que ele está ali para conseguir outro animal de estimação. O recepcionista promete que não ficará surpreso com qualquer monstro que Takumi traga. Takumi abre a dimensão de bolso e Camélia bota a cabeça para fora com Maple nas costas. A recepcionista, apavorada, logo associa a silhueta delas ao desenho do monstro. Todo mundo na guilda entra em pânico ao reconhecer a dupla Camélia e Maple como o monstro que viram. Antes que Takumi possa sequer entender, o mestre da guilda o chama, sério, para seu escritório. Enquanto isso, Sofia visita a mercadora de escravos a quem pertencia e pergunta se ela tem alguém que possa ajudar Takumi com seu trabalho técnico. A Gothmom diz que não tem ninguém adequado agora, mas que vai tentar contatar os amigos do ramo para ver se ajudam. A Gothmom comenta que Sofia mudou muito desde que fez contrato com Takumi. Sofia não entende o que ela quer dizer, então só agradece e segue seu caminho, onde encontra Maria no meio das compras. Elas decidem buscar Takumi na ferraria, mas ficam chocadas ao vê-lo dormindo numa pilha de madeira e abraçando um tronco no sono. O ferreiro diz que Takumi estava exausto, mas continuou trabalhando duro, então era natural que desmaiasse. Ele diz que não há perigo agora, mas se continuar com essa rotina de trabalho tóxica, pode dormir para sempre. Enfim, no dia seguinte, Takumi termina sua carruagem luxuosa, e as garotas ficam de queixo caído ao ver que ela é maior por dentro. Takumi conta que assistiu muito Doctor Who na infância, então usou magia espacial para expandir o interior da carruagem. É uma casa completa com recursos anti-balanço para não chacoalhar nem um pouco na viagem. Sofia diz que essa deve ser a carruagem mais luxuosa de todo o continente. Mas Maria, a mulher prendada, fica feliz que poderá fazer as tarefas domésticas durante a viagem. Logo depois, partem para a capital, e Camélia corre veloz, puxando a carruagem. Maria e Maple se divertem horrores dirigindo a carruagem, e lá dentro, Takumi e Sofia nem sentem turbulência. Por causa de tanta corrida, Camélia também sobe de nível rapidinho, e logo Takumi e seu grupo se juntam a Pepek e Lord Godwin. Pepek está interessado em ver a carruagem de Takumi, e no momento em que entra, ele fica de queixo caído ao ver o luxo lá dentro. Começa a pressionar Takumi por detalhes e promete um preço justo para aprender os segredos. Mas Godwin lhe dá um golpe de karatê e manda ele se controlar. Pepek se acalma um pouco depois disso, e então Godwin começa a elogiar a carruagem de Takumi. Ele diz que é a coisa mais incrível que viu ultimamente. Takumi percebe que até Godwin quer que ele faça uma carruagem, mas ele não está preparado para saber o valor que o nobre vai pagar. Godwin diz que pagará com prazer 100 moedas de platina por uma carruagem assim, e Takumi quase se borra, porque isso o faria bilionário no Japão. Enfim, partem logo e depois de alguns dias chegam à capital real. Ao chegarem ao alojamento, Pepek diz a Takumi que ele deveria apresentar uma carruagem como a dele ao rei, para que reconheça seu talento. Ele diz que tanto ele quanto Godwin acreditam que, se o rei vir a carruagem excepcional, valorizará muito Takumi e o recompensará. Como o encontro com o rei é daqui a 5 dias, Pepek acha que será difícil criar uma carruagem até lá. Ele sugere que Takumi comece a trabalhar nela assim que voltar para casa. Mas Takumi diz que consegue em 5 dias, pois será mais conveniente para todos. No entanto, ele precisa dos materiais e de um lugar para trabalhar, e Pepek fica mais do que feliz em providenciar. Mais tarde, Takumi conta às garotas a ideia de Pepek e informa que arranjou um espaço para ele trabalhar numa grande empresa de escravos, de um tal Burton. Sofia já ouviu esse nome da Gothmom e diz a Takumi que a empresa de Burton é bem confiável e famosa. Takumi não se importa muito com isso e começa a procurar as plantas da carruagem. Mas então Sofia diz que ele precisa de um assistente para ajudar na produção, porque está trabalhando demais. Takumi insiste que está bem, mas Sofia diz para ele se cuidar melhor, pois nada é mais valioso que a saúde. Ela diz que ele deveria consultar a empresa de Burton para um escravo que possa ajudar no trabalho, e Takumi decide fazer isso. E no dia seguinte, ele se encontra com o mercador de escravos Burton e diz que quer alguém para ajudar com a alquimia, e o homem tem a pessoa exata. Enquanto isso, Sofia e Maria esperam do lado de fora. Quando percebem que Maple sumiu, Sofia decide encontrá-la e trazê-la de volta antes que cause um barraco. Mas ela chega um pouco tarde, porque uma garota raposa já se borrou de medo ao ver Maple.
Sofia repreende Maple por sair sozinha, e depois ajuda a garota raposa a se levantar, que começa a sentir umas borboletas no estômago ao vê-la. Sofia pega o livro dela em seguida, e a garota raposa começa a pirar, falando do seu interesse em alquimia. Enfim, Sofia a deixa pra trás enquanto leva Maple pra fora, mas elas dão de cara com Takumi no caminho. Ele diz a Sofia que estava procurando por ela para acompanhá-lo ao conhecer uma candidata à escrava, e ela concorda de bom grado. Acontece que a garota raposa, Riva, é quem Burton indicou a Takumi. Enquanto Takumi fala sobre seu trabalho, ela começa a ficar nervosa, porque até agora todo mundo a recusou. Ninguém via valor nela, pois tinha muito a aprender, e como não achava trabalho, não conseguia mandar dinheiro para casa, para a mãe doente. Takumi pergunta se ela tem conhecimento ou interesse em alquimia, e pensando em como todos sempre disseram que era perda de tempo, Riva se cala. No entanto, Sofia decide ajudá-la e diz a Takumi que Riva estuda alquimia e magia por conta própria. Ele fica curioso para saber do progresso dela agora, e acontece que os dois são nerds de alquimia do mesmo nível. Eles se dão bem na hora e falam de coisas complexas que ninguém mais entende. Então Takumi dá a Riva um círculo de alquimia para testar o conhecimento dela. Riva logo começa a analisar o círculo e percebe que é uma receita de doces, mas não consegue entender o que significa. Ela tenta procurar respostas no livro, mas não há nada. Fica desesperada, com medo de ser rejeitada de novo. No fim, não encontra nada e começa a chorar. Diz a Takumi que o círculo de alquimia fala de um ingrediente que não usam na cidade dela, e desaba, achando que estragou mais uma chance de emprego. No entanto, Takumi apenas se levanta e estende a mão para ela, convidando-a a se juntar ao grupo. Riva fica chocada ao ouvir isso, pois não resolveu a questão, mas Takumi garante que ela mostrou entendimento suficiente de alquimia para passar no teste. Com isso, o mercador de escravos usa o feitiço de contrato para passar a posse de Riva a Takumi, que diz a ela que terá salário diário e aumentos baseados em suas habilidades. Riva pede que ele envie todo o salário para sua vila, pois é um lugar muito pobre, e Takumi se surpreende. Riva explica que se vendeu como escrava para ganhar dinheiro para a família, mas isso não vai durar muito, e ela quer continuar ajudando a mãe e o irmão mais novo. Takumi fica meio confuso, pois se Riva não ganhar dinheiro, nunca poderá comprar sua liberdade como escrava por dívida, mas Sofia diz para ele aceitar as condições. Ela acredita que, trabalhando com Takumi, Riva ficará mais habilidosa e, eventualmente, seu salário aumentará muito. E mesmo que nunca se liberte da escravidão, será feliz servindo um mestre como Takumi. Com isso, Takumi leva Riva para conhecer o resto da equipe e Maria e Maple ficam tão animadas que assustam Riva. Ele diz para elas se acalmarem e se comportarem, mas elas dizem que só queriam dar as boas-vindas calorosas à novata. Riva fica tocada pela honestidade e animação delas, e pensa que trabalhar com elas será divertido. Mais tarde, Takumi leva Riva ao quintal da pousada, onde ele cria uma estrutura de carruagem de adamantina usando alquimia. Os olhos de Riva brilham de emoção ao ver um mestre em ação, e Takumi diz que não é tão complexo quanto ela pensa. Enquanto ela limpa e ilustra a estrutura, fica meio em dúvida se conseguirá fazer. Mas Takumi diz que a fórmula do feitiço para essa carruagem é bem parecida com a fórmula do doce que ele mostrou antes. Além disso, ele acredita que a empolgação e paixão dela pela alquimia são sua melhor qualidade, por isso tem certeza que ela aprenderá tudo rapidinho. Alguns dias depois, Takumi termina a carruagem com a ajuda de Riva. E enquanto a observa antes de apresentá-la ao rei, um velho se aproxima e pergunta se é a carruagem dele. Takumi diz ao velho que é a carruagem que vai presentear o rei e que a fez sozinho. O velho fica impressionado e diz a Takumi que ele é ainda mais brilhante do que ouviu falar, e Takumi fica chocado por ser tão famoso. Ele pergunta quem é o velho e no instante seguinte, Pepek e Godwin chegam correndo, pois o velho é o próprio rei do país. Takumi surta ao saber que estava conversando casualmente com o rei. Mas o Rei Lobos diz que não precisa de formalidade, pois ele é de boa. Pepek e Godwin também se ajoelham diante do rei, mas ele diz que é um encontro não oficial, então podem ficar à vontade. Ele diz que acha reuniões oficiais um saco, então veio conhecer o alquimista gênio pessoalmente. Ele agradece a Takumi pelos seus vasos sanitários inteligentes que resolveram os problemas de higiene da capital e diz que queria dar uma grande festa para homenageá-lo, mas isso atrairia a atenção indesejada dos vizinhos. Takumi entende e agradece ao Rei Lobos por protegê-lo do Império Sidônia todo esse tempo. Depois disso, Takumi apresenta a carruagem ao rei, recebe sua recompensa e então volta para casa. Enquanto isso, o rei diz aos assistentes para garantir que ninguém saiba que ele encontrou Takumi hoje. O assistente diz que cuidará disso, mas assim que começarem a exportar os dispositivos mágicos únicos que Takumi está fazendo, ele ficará mais famoso do que gostaria. Alguns dias depois, Takumi volta para casa e a compra oficialmente de Pepek, em vez de só alugar. Resolvido isso, ele decide discutir os salários de suas escravas. Mas Maria e Sofia não querem dinheiro, pois todas as suas necessidades são atendidas e Takumi lhes dá uma graninha de vez em quando. Ele não gosta disso, pois o faz parecer um capitalista ganancioso que paga mal os funcionários.
Ele diz para elas pensarem no futuro, especialmente quando o contrato com ele terminar. Sofia declara que, como elfa, vai viver mais que Takumi, e planeja passar o resto da vida guardando o túmulo dele. Maria diz que só quer viver um dia a mais que Takumi para ter o túmulo dela ao lado do dele, e ele fica sem palavras diante dessas fãs. No dia seguinte, Riva diz a Takumi que também quer se registrar como aventureira para subir de nível e ser mais útil a ele, e ele acha a ideia ótima. Ele a registra imediatamente e a recepcionista até providencia o envio do salário mensal de Riva para a casa dela. Ele então pede a Takumi para escolher um nome para o seu grupo de aventureiros logo, porque eles são um dos mais fortes da guilda. Takumi diz que não quer ser aventureiro, nem é bom nisso. Infelizmente, o mestre da guilda o ouve e decide treinar Takumi sem nem pedir seu consentimento. O treinamento envolve Balde espancando Takumi sem dó nem piedade, e Riva só assiste horrorizada ao ver o chefe apanhando. O mestre da guilda continua pedindo a Takumi para pensar num nome para o grupo durante a tal sessão de treino, e toda vez que ele inventa um nome vergonhoso, tipo Didi Party, ele é arremessado para o alto. Quando Takumi volta para casa mais tarde, está todo machucado e esfolado, e pede às garotas para sugerirem um nome para o grupo, para que ele fique a salvo da tortura de Balde no dia seguinte. Maria e Riva dão ideias que Takumi teme que lhe rendam ainda mais surras, e por outro lado, Sofia está furiosa com o mestre da guilda por deixar Takumi acabado. Ela decide dar umas lições ao velho Balde, mas Takumi pede para ela parar, porque era só treino, e ele subiu de nível em algumas habilidades úteis por causa disso. Sofia se acalma de alguma forma ao ouvir isso, mas Takumi percebe que seus problemas ainda não acabaram. No dia seguinte, ele dá a Riva um anel mágico para ativar feitiços rápido e um cajado mágico para aumentar o poder dela. Ele também dá garras de adamantium a Maple, para que ela também tenha uma arma. Depois disso, o mestre da guilda o visita para continuar o treino, e toda vez que Takumi diz um nome de grupo sem graça, ele o joga no chão. Takumi teme que, a essa altura, Sofia surte e acabe com a carreira do velho, mas, para seu choque, ela também se virou contra ele. Ela diz para ele parar de ser molenga e tentar se defender melhor dos ataques do mestre da guilda. Depois disso, eles vão à guilda, onde a recepcionista lhes entrega uma missão de escolta, e Takumi não está muito confiante se consegue. No entanto, as garotas dele estão ansiosas para pegar a missão, pois isso as fará subir de patente, e Takumi decide aceitar. Logo depois, partem na missão de escolta, agindo como guarda-costas de um executivo sênior da empresa PayPix. Ele diz a Takumi que vão vender os dispositivos de purificação numa cidade distante, famosa por seus laticínios. Takumi se surpreende ao saber que existem laticínios neste mundo, quando de repente, as garotas o avisam que avistaram monstros à frente. Há uma guerra de território entre lobos unicórnio e goblins à frente. E Maple decide acabar com a guerra dizendo a camélia para Pikachu, em todo mundo, matando-os instantaneamente. Alguns dias depois, chegam ao destino, e enquanto o mercador faz seus negócios, Takumi leva o grupo para provar uns pratos à base de laticínios. Ele pede um ensopado cremoso num restaurante e, embora não seja tão bom quanto os da Terra, é parecido o suficiente para lhe dar nostalgia. À noite provam sanduíches de queijo grelhado e a nostalgia começa a se aprofundar no coração de Takumi. Agora ele anseia por comer arroz também, e Sofia diz que eles têm um cereal assim, mas não é produzido no país deles. Takumi fica feliz em saber que pelo menos tem arroz, mas quando Maria diz que estavam vendendo na capital, ele fica arrasado por ter perdido uma oportunidade de ouro. Sofia pergunta por que ele quer tanto comer arroz, e Takumi não pode dizer que é asiático, porque ela não entenderia. Ele só diz que ouviu rumores e quer experimentar. Então vira a pergunta para ela, comentando que está longe de casa há muitos anos. Ele pergunta se ela sente nostalgia da cidade natal ou da comida que comia lá. E em vez de dar uma resposta direta, ela começa a lamber as botas dele. Ela diz que por anos esteve presa numa jaula por causa da maldição, até Takumi libertá-la e dar-lhe a chance de viver livremente. Ela diz que aproveita cada momento do presente e anseia pelas novas aventuras que terão. Ela agradece a Takumi por dar-lhe asas, e ele de repente tem uma ideia para o nome do grupo. Ele pensa que também ganhou asas quando veio a este mundo, e quem as deu foi a deusa Nolan. Ele pergunta às garotas como soa o nome Asas de Nolan pro grupo, e todo mundo acha muito legal e estiloso. 2 dias depois terminam a missão e voltam para casa tarde da noite. Mas assim que entram, Takumi começa a se sentir fraco. Ele logo percebe que há um gás venenoso na casa, mas já é tarde demais, pois os assassinos que o atacaram fizeram suas garotas de reféns. Todos estão enfraquecidos pelo veneno, então não conseguem revidar. Um dos assassinos se aproxima de Takumi para matá-lo. No entanto, Maple estava escondida na dimensão de bolso e consegue desarmar o assassino, dando a Takumi a chance de derrubá-lo. O outro assassino abandona os reféns e corre para atacar Takumi, só para ser nocauteado também. Depois disso, Takumi cura as garotas e dissipa o veneno, e elas ficam felizes que ninguém se feriu. Maple diz que havia mais assassinos perto da casa, mas ela os avistou enquanto levava a Camélia ao estábulo antes, e já os colocou em casulos antes de vir ajudar Takumi. Todos percebem que é um problema sério, e Takumi chama imediatamente o mestre da guilda e os cavaleiros, que prendem os assassinos e os levam. O mestre da guilda diz a Takumi para avisar Lord Godwin imediatamente sobre o assunto,
porque esses assassinos foram provavelmente enviados pelo Império Sidônia, e ignorá-lo seria o pior erro que ele pode cometer. No dia seguinte, Takumi vai encontrar Godwin, que o informa que os assassinos que o atacaram na noite anterior eram do Esquadrão da Luz Divina, um grupo de pessoas consideradas malucas até no Santo Império Sidônia. Eles eliminam quem acham que desafia os ensinamentos da Igreja da Luz Divina, e muitas vezes agem sem receber ordens. Takumi fica realmente chocado e assustado ao saber que aquelas pessoas eram de fato assassinos e não ladrões como ele esperava. Godwin tem certeza de que a razão são os vasos sanitários mágicos que Takumi criou. Antes dos vasos, os sacerdotes precisavam purificá-los com magia sagrada de tempos em tempos, e era assim que os sacerdotes de Sidônia ganhavam muito dinheiro. Takumi se pergunta se deveria sumir por um tempo, mas Godwin e seus subordinados dizem que ele estará mais seguro se ficar à vista deles, pois podem apoiá-lo ativamente. O mestre da guilda diz que precisam fazer algo pela segurança de Takumi durante as aventuras, e ele responde, nervoso, que vai tirar uma folga. No entanto, o mestre da guilda se recusa a deixá-lo descansar, porque o grupo dele está entre os 5 melhores da cidade e ele não pode deixá-los parar de trabalhar. Com Sofia garantindo a Takumi que o manterá seguro a todo custo, o mestre da guilda consegue convencê-lo a continuar trabalhando como aventureiro. Depois disso, Takumi vai à guilda dos aventureiros para registrar o nome do grupo, Asas de Nolan, e a recepcionista diz que é bem chamativo. Ele também avisa Takumi para ter cuidado, porque rumores de que alguém está enviando assassinos atrás dele já se espalharam, e a maioria pensa que ele tem uma alta recompensa pela cabeça. À noite, Takumi conta às garotas sobre o aviso da recepcionista, e teme que alguns caçadores de recompensa o ataquem em breve. Ele se sente mal por colocar as garotas em perigo, mas elas dizem que o protegerão com tudo o que tem. Takumi se sente melhor depois de ouvir isso, mas não quer que as garotas e os cavaleiros dediquem todo o tempo a aguardá-lo. Para resolver seus problemas, ele tem a ideia de criar uma barreira mágica ao redor da casa, que impede a entrada de quem não estiver registrado. Ele decide fazer um dispositivo mágico para isso, e diz a Riva que precisaria da ajuda dela. Em seguida, ele começa a pensar nas aventuras que terão no campo. Sofia sugere que ele arranje um tanque para o grupo, e todas as garotas bem sérias dizem a Takumi que não permitirão que um homem se junte à equipe, pois o orgulho delas cresce junto com o harém dele. Takumi concorda com as sugestões, mas não faz ideia de onde conseguir uma tanque ou atacante feminina para o grupo. Sofia então sugere que ele contate a mamãe mercadora de escravos gótica, pois seria um bom começo. Depois disso, as garotas vão dormir enquanto Takumi cria os círculos mágicos para seu dispositivo de segurança. Na manhã seguinte, quando ele está prestes a começar a trabalhar com a ajuda de Riva, Sofia se aproxima, querendo ajudar também. Takumi as coloca junto com Riva para gravar o círculo de alquimia em placas de metal, e depois ele começa a polvilhar pó de fada sobre elas. Nisso vem Maple montada em camelha, atacando bonecas gigantes de seda, fingindo que são golems inimigos. Riva diz que golems também são alquimia, e Takumi responde que já sabe, mas o núcleo deles é complexo demais, então ele ainda não tentou fazer um. Riva sugere que um golem seria o tanque perfeito para o grupo, e Takumi, embora concorde, admite que não consegue fazer um por pura falta de habilidade. Ele retoma o trabalho no dispositivo da barreira, e assim que os conecta, sua habilidade de manipulação de mana atinge o máximo e evolui para controle de feitiços. Takumi percebe que, se conseguir subir o nível dessa habilidade, poderá criar golems. Por outro lado, o Imperador de Sidônia descobre que o Esquadrão da Luz Divina foi capturado, e nem conseguiram se suicidar antes de serem pegos. Ele percebe que as coisas ficaram mais complicadas, e sua filha Elizabeth diz que deveriam parar de tentar se livrar de um único cara, quando tem planos maiores em jogo. O Mago da Corte informa que eles montaram um antigo círculo mágico para invocar heróis, mas precisam de pelo menos alguns meses para reunir o poder mágico necessário. Enquanto isso, Takumi tenta criar o núcleo de um golem usando alquimia, mas ainda não é bom o suficiente. Maple pergunta se ele não pode simplesmente domar um golem, e ele acha a ideia bem interessante. Imediatamente ele vai até Sofia para perguntar onde podem encontrar golems, e ela fala sobre golems de pedra perdidos em ruínas antigas e golems de ferro em masmorras. Takumi se surpreende ao saber que existem masmorras ali, e diz a Sofia que deveriam tentar conseguir um golem de ferro se for para ter um. Sofia acha que seria imprudente entrar numa masmorra sem um tanque ou atacante, mas Takumi arrisca e leva seu grupo para lá. Antes mesmo de chegarem à masmorra, encontram um golem de pedra gigante e perdido. Sofia diz a Takumi que precisam destruir o núcleo de controle do golem para derrotá-lo. Takumi não quer destruir o núcleo, pois é exatamente o que ele mais precisa. De repente, o golem os nota e se vira. Takumi e Sofia se abaixam ao verem seus olhos brilharem. Sofia sugere que não arrisquem lutar, pois pode ser perigoso, mas Takumi diz que se conseguirem o golem, ele será um tanque poderoso para o grupo. Ele salta imediatamente para confrontar o golem, e suas garotas não têm escolha a não ser segui-lo. O golem começa a andar em sua direção enquanto as garotas o cercam, mas então Takumi sente algum tipo de conexão com ele.
Ele diz às garotas para não atacarem enquanto se aproxima do Golem. Depois de observá-lo de perto por um tempo, ele percebe que o Golem foi programado para proteger ruínas ligadas à deusa Nolan, e agora está reagindo às bênçãos dela sobre ele. Takumi tenta usar suas habilidades de domar no Golem, e surpreendentemente consegue sem nenhum problema. Todos ficam chocados, mas Maple está animada, pois está ganhando mais um Júnior. Ela pede a Takumi para dar um nome, e ele decide chamar o Golem de 23 mil anos de Titã. O Golem tenta se comunicar, mas ninguém consegue entender sua língua. Takumi pensa em dar uma caixa de voz ao Golem, mas levá-lo assim para a cidade causaria pânico. Ele diz que pode carregá-lo em sua dimensão de bolso, mas não é preciso, pois o Golem de repente perde todo o peso e se transforma numa versão miniatura de si mesmo. Ao chegarem em casa, Takumi começa a projetar um novo corpo para Titã, mas antes de fabricá-lo, decide fazer uma reunião importante com suas escravas. Ele diz que estão atrás da vida dele, mas não quer colocá-las em perigo por isso. Por isso, ele quer dissolver os contratos e deixá-las ir para casa. As garotas ficam horrorizadas ao ouvir isso, e dizem a Takumi que não vão a lugar nenhum, deixando-o em perigo, mas ele responde que tem Titã e seus 2 bichinhos. Ele diz que vai pagá-las bem para que não precisem ser escravas de mais ninguém depois dele, mas as garotas não estão prontas para aceitar. De repente, Maria aponta a lança para ele, dizendo que, se quiser dissolver o contrato, terá que passar por ela. Ela começa a repreendê-lo por sequer pensar em mandá-las embora, e então ambos têm um colapso emocional. Sofia conforta Maria, que chora, e diz a Takumi que entende a preocupação dele, mas que ele as insultou da forma mais cruel ao pedir que o deixassem sozinho em seus momentos difíceis. Takumi começa a se lembrar de como todas as garotas juraram lealdade a ele, e pede desculpas por impor seus sentimentos e desconsiderar os delas. Ele então pergunta se elas ficarão ao seu lado e lutarão contra seus inimigos juntos, e as garotas ficam mais do que felizes em concordar. Alguns dias depois, Takumi termina de fazer um novo corpo para Titã, usando adamantita e mitril. Ele o equipou com armas e habilidades defensivas, e agora ele até consegue falar. Não só isso, Takumi realizou seu sonho de infância de ser um Power Ranger, criando uma versão gigante de Titã, na qual ele pode entrar e controlar como se fosse seu próprio corpo. Enquanto Takumi chora de emoção pelo sucesso de seu trabalho, Nolan, que o observa como se ele fosse seu Netflix particular, pensa que ele exagerou um pouco nesse Golem. De repente, seu assistente se aproxima com notícias terríveis sobre a deusa Anat, adorada pelo Império Sidônia. Nunca houve uma deusa chamada Anat, mas devido à forte devoção da Igreja da Luz Divina, ela está lentamente ganhando existência e se tornando um espírito maligno. Nolan sempre suspeitou que algo assim aconteceria, e sabe que isso causará uma guerra séria na Terra, que certamente será iniciada por Sidônia e seus heróis. No entanto, ela não pode interferir diretamente no mundo, e foi por isso que deu a Takumi um novo corpo e fortes bênçãos para que ele pudesse salvar o mundo. Alguns dias depois, Takumi e seu grupo se aventuram numa masmorra ranqueada. Embora os monstros sejam mais fortes, graças ao Golem Titã, eles aguentam os golpes dos chefes de andar e os derrotam rapidamente, progredindo velozmente pela masmorra. Leva apenas um dia para chegarem ao último andar da masmorra. Eles retomam a jornada e logo alcançam a sala do chefe, onde um dragão terrestre de rank esse surge para enfrentá-los. Takumi começa a perceber que não está preparado para um monstro de rank esse, e que deveria ter trazido o Mega Titã. De repente, o dragão terrestre os ataca com a cauda, dispersando-os. Takumi comanda Maple e Titã para impedirem o dragão de usar a cauda. Então eles o seguram e o prendem ao chão com teias de aranha. Sofia perfura a cauda do dragão para garantir que ele não a mova. Aproveitando a chance, Takumi, Maria e Riva atacam o dragão com sua magia. Takumi então ordena a Titã que use seus raios laser para atacar o dragão, causando uma enorme quantidade de dano. Sofia diz a Takumi que as costelas do dragão estão expostas agora, e são os pontos fracos de qualquer monstro. Ele imediatamente invoca Camellia para atacar o dragão, desequilibrando-o. Ele encanta sua espada com magia de raio e a joga dentro da boca do dragão, eletrocutando-o por dentro e matando-o. Todos voltam para casa após a bem-sucedida incursão na masmorra, e Takumi é imediatamente convocado pelo Lorde da cidade, Godwyn. Ele começa a falar sobre uma parte de seu território que ainda não foi desenvolvida como assentamento humano por causa dos monstros encontrados lá. Takumi já ouviu falar daquela terra e sabe que ela tem uma mina onde podem extrair materiais raros como mitril e adamantita. Godwyn de repente se anima ao perceber que Takumi está interessado na área e pede que ele construa uma vila lá. Takumi fica surpreso com o pedido repentino e Godwyn explica que ouviu falar do trabalho de desenvolvimento dele em outra vila, então tem grandes esperanças. Seu assistente começa a informar Takumi sobre um local perto do rio e consideravelmente longe do habitat de monstros, onde planejam construir a vila. Takumi parece estar se deixando levar pelo fluxo da conversa. Sofia de repente pede para pararem, lembrando que Takumi já tem uma ordem de assassinato contra ele, e construir uma vila atrairá todo tipo de atenção. Takumi pede para se acalmarem e ouvirem os detalhes primeiro.
Ele então explica a Godwyn o motivo de querer desenvolver uma vila naquela região tão rapidamente e começa a contar uma longa história. Cerca de um ano atrás, o reino estava desenvolvendo outra vila em outra região, mas por causa de alguns nobres corruptos, o projeto foi interrompido permanentemente. Os aldeões perderam suas casas e se tornaram refugiados, e agora Godwyn está sob pressão para criar um assentamento permanente para eles em breve. Ele diz que essa é uma de suas razões, e Takumi impede Sofia de perguntar sobre outras razões enquanto aceita o trabalho. Sofia está preocupada que não seja uma decisão inteligente, mas Takumi diz a ela que não pode ignorar pessoas que perderam suas casas. Ele começa a falar sobre como ele mesmo perdeu sua casa há um tempo, mas por ter conhecido pessoas gentis, conseguiu encontrar seu caminho. Agora ele só quer retribuir o favor. Logo Takumi e sua turma chegam ao local e começam a desenvolver uma vila, iniciando pela construção de uma alta muralha na fronteira usando magia. Eles também cavam um fosso ao redor da muralha e, em seguida, fortalecem as paredes com alquimia. Distribuem entre si as tarefas de construir estradas, encher os canais com água e cortar árvores, rapidamente lançando as bases. Depois disso, constroem algumas casas e fazendas, e assim que Takumi fica satisfeito, ele envia Sofia à cidade para informar Godwyn que estão prontos para receber os refugiados. Godwyn fica completamente chocado ao saber que Takumi criou uma vila em apenas 10 dias e envia os refugiados para se instalarem lá imediatamente. Os refugiados só ouviram que a vila fica numa região cheia de monstros e temem que o governo os esteja enviando para lá apenas para se livrar deles. Eles já tiveram experiências terríveis com nobres corruptos e acham que o responsável por esse programa é mais um. No entanto, quando chegam à vila, que é quase do tamanho de uma cidade e até tem um castelo no meio, ficam boquiabertos. O capitão dos cavaleiros, que lidera o grupo, pergunta a Takumi o que diabos ele fez com o lugar. E ele explica que construiu casas para todos, o castelo para escritórios do governo e até preparou terras para a agricultura. O cavaleiro não consegue acreditar que ele fez tudo isso em 10 dias, e Takumi apenas ri, como se não fosse nada demais. Enquanto isso, as pessoas começam a escolher suas novas casas, e uma garota coelha chamada Manny apenas as observa de longe. Sofia se aproxima para puxar conversa e descobre que o marido da mulher morreu na última vila, então ela está sozinha agora. Sofia percebe que cuidar de uma fazenda sozinha será difícil para ela, então oferece outro trabalho, cuidar de Takumi. Ela logo arranja uma entrevista com Takumi e Maria, que dizem a Manny que seu trabalho seria cuidar da casa enquanto todos estão ocupados. Embora as condições e o salário sejam muito bons, Manny não confia em nobres, já que seu marido morreu por causa de um. Ela se recusa a trabalhar com Takumi, dizendo que não confia nele. E embora Maria tente explicar que ela está enganada sobre ele, Takumi respeita a decisão dela. Ele diz para ela procurá-lo se um dia mudar de ideia. Mas Manny sai da casa dele, certa de que ele é apenas um animal luxurioso que a cobiça. Ela tem certeza de que, após recusar a oferta, sua vida nesta vila será um inferno. Então, decide deixar a vila de vez. Mas 5 minutos depois de deixar a vila, a coitada dá de cara com monstros perigosos. Por outro lado, Takumi ainda está lidando com a primeira rejeição que enfrentou desde que veio a este mundo. Quando Maple o alerta sobre um ataque de monstros, os aldeões entram em pânico, pensando que serão enviados para lutar contra eles como sempre. Mas Takumi pede ao capitão dos cavaleiros para fechar a vila e proteger os aldeões, enquanto seu grupo lida com os monstros lá fora. Alguns aldeões correm até o portão e dizem a Takumi que viram Manny saindo. Ele promete que a trará de volta ilesa. Eles montam no Mega Titã para superar a muralha da vila, enquanto Manny corre de volta, apenas para descobrir que os portões foram fechados. 2 monstros lobos se aproximam dela e ela teme que vai morrer. Por sorte, Takumi chega bem a tempo de salvá-la, e logo depois, o resto de seu grupo retorna após lidar com os monstros restantes. Manny apenas olha para Takumi com admiração quando nota um corte em seu braço e imediatamente o amarra com seu lenço. Ela pergunta por que ele arriscou se ferir para salvá-la, e Takumi responde que não deixará ninguém machucar as pessoas de sua vila. Manny percebe que estava errada sobre ele e pede para ser nomeada sua empregada. Takumi a aceita sem questionar e todos a recebem de bom grado na turma. A notícia sobre a cidade como uma fortaleza que surgiu de repente no meio de uma floresta logo chega a outras nações. Quando o imperador de Sidônia descobre, ele fica furioso, pensando que o reino de Bolton criou a cidade para desafiá-los. Ele começa a pensar em iniciar uma guerra quando sua filha Elizabeth diz que ele não precisa se preocupar, pois estão prontos para invocar os heróis que os ajudarão a dominar o continente. Logo depois, o Império Sidônia invoca os 3 heróis usando o feitiço proibido, e uma onda de energia massiva se espalha por todo o continente. Takumi e seu grupo sentem a Manny estranha e assustadora com muita força, e ele de repente percebe que faz um ano inteiro desde que foi invocado para este mundo. Ele se lembra de Nolan dizendo que o enviou um ano no passado, e isso significa que os heróis finalmente foram invocados para este mundo. 3 meses se passam rapidamente, e os heróis invocados se tornam fortes o suficiente para serem aventureiros de rank A, com treinamento do Império Sidônia. Elizabeth, a esquisita que os invocou, diz que finalmente é hora da estreia deles no palco global.
E os dois garotos imediatamente topam a ideia, pois estavam loucos para mostrar suas habilidades ao mundo. A garota Aikane, que recebeu uma bênção de Nolan para saber em quem confiar apenas seguindo seus instintos, não está muito animada, mas decide seguir o fluxo com os outros. Enquanto isso, Takumi esteve ocupado desenvolvendo sua cidade nos últimos 3 meses. Agora sua cidade está bem conectada a outras vilas próximas, com mercadores e artesãos vindo para abrir lojas e treinar os moradores. Suas garotas têm caçado monstros por ali, enquanto ele está ocupado gerenciando a cidade. E um dia, Maple encontra um estranho monstro crocodilo que nunca viu antes. Por sorte, Sophia o identifica como um monstro forte que não deveria ser encontrado nesta região e imediatamente relata isso a Takumi. Ela diz que monstros das regiões vizinhas começaram a aparecer na área deles, e isso deve estar relacionado à onda de energia que sentiram há 3 meses. Takumi sabe que a energia foi por causa do feitiço de invocação de heróis. E logo, sua teoria é confirmada quando o capitão dos cavaleiros vem chamá-lo de volta à cidade anterior para alguns assuntos de aventura. Ele também o informa que rumores sobre heróis aparecendo no Império Sidônia começaram a se espalhar. As garotas de Takumi ficam chocadas ao ouvir isso, mas Maria tem esperança de que a deusa enviou os heróis a Sidônia, para que eles possam colocar o país no caminho certo. No entanto, Takumi sabe que isso não passa de um pensamento ilusório. Ele logo chega à cidade anterior e vai à Guilda dos Aventureiros para ser informado sobre os desenvolvimentos. A recepcionista diz que há 2 garotos e uma garota entre os heróis invocados, e Sidônia os está enviando às igrejas da luz divina em outros países para mostrar seu poder. Takumi percebe pela descrição que os heróis invocados também são do Japão, mas então a recepcionista o manda ir direto ao assunto principal. Ela o informa que a empresa PayPal solicitou que seu grupo atuasse como guarda-costas até a capital real. Takumi aceita o trabalho de bom grado, e mais tarde sua nova governanta Manny pede para ir junto, pois se sentiria sozinha se a deixassem em casa. Takumi sente que pode haver algum perigo no caminho para o qual Manny não está pronta, mas suas garotas ficam do lado de Manny, dizendo que ela estará mais segura e feliz com elas. Takumi começa a pensar, e então Manny usa seu charme para convencê-lo a aceitar o pedido. Ao mesmo tempo, os heróis estão indo para o reino de Barkula, onde Takumi vive. Os 2 garotos são uns idiotas arrogantes, embriagados pelo poder e fama, e não param de reclamar que a carruagem não tem suspensão. Eles então começam a planejar levar algumas escravas elfas de Barkula, mesmo que isso signifique quebrar a política do país, e Aikane está enojada com eles. Ela sabe que essa turnê mundial é sua única chance de fazer algo sobre as ações malignas do Império Sidônia, e seu instinto diz que a resposta está na capital de Barkula. Por outro lado, Takumi e seu grupo chegam à capital e vão à guilda para registrar a missão concluída, quando de repente os 3 heróis chegam. Eles arrogantemente mandam os aventureiros abrirem caminho, mas ninguém gosta do tom deles. Alguns aventureiros tentam fazê-los cair na real, pensando que são novatos arrogantes, mas os garotos os derrubam, dizendo para saberem seu lugar diante dos heróis. De repente, eles notam Sophia e Manny, e imediatamente gostam delas. Eles dizem a Takumi para vender sua elfa e sua escrava coelha para eles, mas ele simplesmente os recusa e retoma a conversa com a recepcionista. Os 2 idiotas ficam ofendidos por ele ter rejeitado uma ordem dos heróis, e mesmo quando Aikane tenta impedi-los de fazer um escândalo, eles não ouvem. Eles ordenam que Sophia e Manny os acompanhem, mas elas deixam claro que não deixarão seu mestre por ninguém. Isso os irrita, e o baixinho saca a espada para atacar Takumi. Takumi também não se segura e usa seus feitiços de alquimia para decompor e quebrar a espada dele. Os 2 idiotas arrogantes viram umas criancinhas choronas e dizem a Takumi que ele vai pagar por insultar os heróis. Mas ele lembra que eles quebraram as regras da Guilda dos Aventureiros ao atacá-lo. Vendo-se cercados por aventureiros hostis, os 2 garotos saem correndo, xingando o Takumi, e a Aikane, coitada, pede desculpas por eles. Eles se apresentam e percebem que ambos são do Japão. Mas antes que a Aikane pudesse falar algo, o Takumi a silencia e dá o nome do hotel dele para ela passar lá depois. Ele volta para as garotas dele, mas os instintos da Aikane agora dizem claramente que ele é a pessoa que ela tanto procurava. Naquela noite, Takumi conta ao grupo sobre o encontro com os heróis e como deu os detalhes do hotel a Aikane, mas agora está um pouco preocupado com ela. Ao mesmo tempo, Aikane tenta chegar ao hotel com a escrava sem ser descoberta pelos guardas de Sidônia, mas não consegue ficar escondida por muito tempo. Os guardas começam a segui-la, mandando-a voltar, mas então Sophia e Maple vêm ao resgate e a levam para o quarto do hotel delas. Lá, Aikane pergunta a Takumi se ele é do Japão, e ele decide revelar a verdade a ela e às suas garotas, pois elas merecem saber. Para a surpresa dele, elas aceitam facilmente o fato de que ele é de outro mundo, e que a deusa Nolan o enviou para cá com bênçãos especiais. Ele diz que só queria viver uma vida tranquila, mas agora que estão envolvidos com os heróis e Sidônia, isso pode ser bem difícil. Akane se desculpa por tê-lo envolvido, mas Takumi diz para ela não se preocupar com isso.
Com isso, Sofia pergunta qual é a daqueles 2 babacas arrogantes que estavam com ela. E Akane revela que eles não eram assim quando vieram para este mundo. Ela diz que o comportamento deles mudou com o tempo em Sidônia, e acredita que algo foi feito a eles. Ela explica que não confiava em Sidônia, então sempre lançava um feitiço de purificação na comida antes de comer. Mas os 2 garotos estavam tão ocupados treinando que não tomaram precauções. Akane então, de repente, se ajoelha diante de Takumi, implorando para ele salvá-la e sua escrava Lulu, pois ela não quer mais viver em Sidônia. Takumi fica sem jeito e pergunta a Akane o que ela planeja fazer, mas ela não tem a menor ideia. No entanto, ela quer libertar Lulu primeiro porque odeia a ideia de escravizar outros, e Takumi a ajuda, desfazendo a coleira de escravo do pescoço da garota. Akane fica feliz em ver isso, mas Lulu se agarra a ela, pedindo para não ser descartada. Akane diz que permitirá que ela fique ao seu lado apenas como amiga, e Lulu fica emocionada a ponto de chorar com isso. Depois disso, Takumi diz a elas que precisam se afastar o máximo possível da capital e as convida para irem à mansão dele. Akane não tem certeza se deve incomodá-lo, mas aceita a oferta mesmo assim. Logo, a carruagem de Takumi segue para a mansão dele em velocidade máxima, e Mani e Maria servem a Akane um ensopado cremoso que elas cozinharam. Akane fica chocada ao ver a comida do mundo dela ali, e quando come, começa a chorar porque é realmente delicioso. Assim que chegam em casa, Takumi convoca uma reunião com todas as suas garotas e diz que vai dissolver os contratos de escravidão delas imediatamente, porque agora ele está em um perigo ainda maior do que antes. As garotas ficam bravas com ele por falar a mesma bobagem de alguns meses atrás, mas ele pede para elas o deixarem terminar. Ele diz que ainda as quer ao seu lado, mas como amigas, e é por isso que elas não precisam mais dos contratos. Isso é o suficiente para as garotas, e Takumi desfaz os contratos de escravidão delas. Depois disso, ele cria 2 espadas sagradas para Akane, quando de repente recebe uma mensagem da guilda convocando todos os aventureiros de Rank B ou superior para a nova cidade por causa de uma debandada de monstros. Takumi e suas garotas vão imediatamente para a guilda, onde o grupo Presa de Leão já os espera junto com o mestre da guilda. Takumi pergunta ao mestre sobre a situação na nova cidade, e descobre que uma debandada de monstros está correndo em direção a ela. O Capitão da Noite pediu à guilda para enviar seus melhores aventureiros para ajudar, mas, infelizmente, a maioria dos grupos de alto escalão está em outras missões agora. Takumi fica um pouco preocupado, mas a recepcionista diz que os 3 grupos que estão enviando para a missão valem por 100 outros. Assim que ouve falar em 3 grupos, Real, o líder do Presa de Leão, entra em pânico porque sabe quem será o terceiro grupo e não quer lidar com eles. De repente, o terceiro grupo, Carmesim, chega, e sua líder Merilda apresenta todos os membros do seu grupo só de garotas. Ela cumprimenta o grupo de Takumi e o Presa de Leão, mas ignora o Real de propósito só para irritá-lo mesmo. O mestre da guilda então os comanda a ir para a nova cidade e resolver a situação até a Ordem dos Cavaleiros chegar, e eles partem imediatamente na carruagem de Takumi. Ele deixa Akane e Lulu na mansão, e também mantém Titan lá para protegê-las. Já dentro da carruagem, Takumi entrega a Sofia a espada sagrada que acabou de criar e explica que desta vez fez um conjunto de 2 espadas únicas. Sofia fica com a que causa dano físico, enquanto Takumi planeja usar a que causará dano mental aos oponentes, mesmo com o menor arranhão. Logo, a carruagem chega aos arredores da nova cidade e Takumi está confiante de que tem tempo, pois nenhum monstro consegue passar por aquela muralha alta tão facilmente. No entanto, para seu choque, ele descobre que há centenas de monstros alados quase atravessando a muralha, e até os monstros terrestres já começaram a escalar. Percebendo que não há tempo a perder, Takumi e os outros imediatamente começam a atacar os monstros. Eles começam a massacrar os monstros e aliviam a pressão sobre os guardas, que abrem os portões para eles. Assim que chegam dentro da cidade, os 3 grupos se separam para cuidar dos monstros que estão dentro das muralhas. Takumi e suas garotas lutam até de manhã para acabar com todos os monstros do lado deles, e os aldeões finalmente podem sair de suas casas. Eles agradecem a Takumi por salvá-los, e ele designa Riva e Mani para curá-los, enquanto leva o resto para dar apoio aos outros grupos. Ele logo chega ao outro lado da cidade e encontra os aventureiros observando a floresta da muralha. Eles apontam que os monstros estão recuando para a floresta de uma vez só, o que é bem suspeito, pois monstros não são inteligentes o suficiente para fazer movimentos coordenados assim. Eles contam a Takumi que durante a noite os monstros também agiram de forma inteligente, atacando-os enquanto descansavam e fugindo se sentiam que estavam perdendo. Takumi pensa que deve haver alguém os liderando, mas os aventureiros acham isso difícil de acreditar também. Ele então apresenta uma teoria de que a onda de energia da invocação do herói pode ter feito alguns monstros mutarem ou evoluírem, o que soa mais crível para todos. Do outro lado, o Imperador de Sidônia fica sabendo da debandada de monstros que atacou a nova cidade do reino de Barkula. O Imperador pensa que é uma boa chance para enfraquecer o país inimigo, e sua filha Elizabeth sugere que eles também ataquem os aliados do reino de Barkula, para que não consigam enviar ajuda a tempo. O Imperador gosta da ideia e permite que ela envie os heróis para atacar o país vizinho. De volta à cidade, enquanto todos estão curando os feridos, Sofia está de vigia, atenta a qualquer monstro.
De repente, Reva chega com o almoço dela e diz que o Takumi está sendo um completo idiota. Ele está dando todas as poções que tem para os feridos. E desse jeito não vai sobrar nada para eles mesmos se a luta continuar por muito tempo. Sofia vai tentar fazê-lo cair na real, mas esse imbecil diz a ela que vai apenas evitar se machucar. Sofia não fica impressionada com isso, mas sabe que Takumi se importa mais com os outros do que consigo mesmo. É por isso que ela decide que vai arriscar na própria vida para protegê-lo. Logo, Takumi está discutindo o plano para manter os aldeões seguros quando Maple o alerta que os monstros voltaram. Todos saem para lutar contra eles, e Takumi explica o plano. Atacar os monstros com magia primeiro, e depois partir para o combate corpo a corpo. Eles atacam um exército de monstros com seus poderosos feitiços de longo alcance, e então avançam para a luta de perto. Eles facilmente repelem os monstros e, de repente, os monstros começam a recuar novamente. Todos ficam confusos, mas então vem um monstro parecido com um dragão que começa a comer outros monstros, ficando ainda maior. Um dragão de 2 cabeças salta da floresta para atacá-los, e Takumi percebe que este deve ser o chefe que os está fazendo agir como um exército. O monstro mira em Sofia primeiro, Takumi a salva de ser esmagada pelo dragão, mas Sofia decide atraí-lo para longe de Takumi, atacando-o constantemente. O dragão enfurecido a persegue, e seu sopro de fogo consegue derrubá-la. Por sorte, o resto das garotas de Takumi chegam e prendem o dragão antes de atacá-lo com toda a força. A Sofia ferida joga a espada para Takumi, e combinando o poder das 2 espadas mágicas, ele consegue derrotar o dragão. Sofia desmaia depois disso, e Takumi corre imediatamente para o lado dela para curá-la. Ele pergunta por que diabos ela fez algo tão imprudente e ela diz que só queria protegê-lo. Takumi fica chateado e diz para ela não jogar a vida fora, e assim que ele termina de curá-la, outros chegam para dizer que a maioria dos monstros fugiu, e eles deram conta dos restantes. Takumi fica aliviado ao ouvir isso, e então de repente desmaia por usar mana demais. Ele se recupera no dia seguinte com suas garotas o cercando, mas Sofia apenas observa a cabana delas de longe. Depois de alguns dias ajudando a reconstruir a cidade, Takumi parte para casa com seu grupo. Eles fazem um churrasco quando voltam, mas Sofia ainda está deprimida pelo que aconteceu antes. Takumi não dá atenção a ela, então Maria e Manny o forçam a falar com Sofia. Ele vai até ela com um prato de carne e diz que sabe que ela queria mantê-lo seguro a todo custo, mas ele não queria perdê-la por causa disso. Ele diz para ela ficar segura e continuar o apoiando como sua parceira até o fim da vida dele, e a emocionada Sofia promete fazer isso. Logo depois, Takumi visita o Lorde da cidade para obter permissão oficial para abrigar Akane e Lulu em sua casa. Lord Godwin lhe dá a permissão e então diz que os 2 heróis de Sidônia causaram um massacre em um dos países aliados deles. Akane fica horrorizada ao ouvir isso e se culpa por não ter parado os 2 idiotas, mas Takumi a conforta dizendo que não é culpa dela. Akane diz que deveria ter feito algo, mas também sabe que terá a chance de tomar uma atitude em breve. Ela promete a si mesma que, quando o dia chegar, ela se levantará contra os 2 heróis e os deterá. Depois disso, Takumi visita a deusa Nolan em busca de orientação, perguntando se ela o enviou ao passado para se preparar para a ameaça dos heróis invocados. Nolan não lhe dá uma resposta direta, mas diz que tudo está nas mãos dele agora. Takumi promete a ela que protegerá este mundo, pois há muitas coisas que ele ama aqui, e Nolan fica feliz em ouvir isso. Ela deseja que ele se torne o maior alquimista de todos os tempos, pois isso garantirá que o mundo permaneça seguro e prospere. Se você gostou deste vídeo, por favor, considere se inscrever e assista ao próximo vídeo na sua tela.